pare de querer agradar todo mundo. Quando você entende isso, que é impossível você agradar todo mundo, que não importa o que você faça. Sabe aquele meme? Você faz tic-tic. Você não faz tic-tic. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, te criticam. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Inclusive, se você fizer algo bem feito, vão te elogiar. Se você fizer algo muito bem feito, vão te criticar. Se você quiser ter sucesso na sua vida, pessoal e profissional, você tem que se livrar da timidez. Já dizia o Dale Carnegie. Se você dominar a fina arte de falar com pessoas, tiver mentalidade positiva e uma personalidade carismática, você terá mais bem-estar emocional e mais dinheiro no bolso. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Rota 10X, o podcast feito para você que busca conhecimento sobre vida, trabalho e negócios, tudo isso de uma maneira leve e descontraída. Hoje temos um convidado muito especial, especialista em comunicação e oratória, que vai dar diversas dicas para vocês e eu já assumo o compromisso aqui de extrair o melhor desse convidado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também tem as nossas redes sociais. Basta colocar Rota 10X que você consegue achar a gente em qualquer plataforma, beleza? Pessoal, o nosso convidado de hoje tem um currículo muito extenso aqui com a gente. Ele é bicampeão de oratória. Ele possui mais de 20 prêmios de debate em 3 idiomas diferentes. Que é isso? É mentor de comunicação de grandes empresários, políticos e desembargadores. Saiu de nerd antissocial para se tornar o maior perfil de comunicação da América Latina. Então, pessoal, com vocês, uma salva de palmas para Giovanni Begossi. Opa, gratidão, gostei das palmas virtuais. Valeu. E é uma honra estar aqui. Eu vi uns cortes com umas imagens muito boas, estava vendo aqui que a câmera me deixou até mais bonito, conseguiu um milagre, conseguiu melhorar aquilo que já é bom, então uma honra estar aqui. É sua beleza, né? Bom, vamos lá, tô muito animado em fazer esse episódio aqui com você. Opa. E pra gente começar, o que fez você sair de um nerd antissocial para se tornar um cara campeão de oratória? Necessidade. Basicamente assim, eu era o melhor aluno da turma, lá atrás, e eu estudava muito, só que eu não era feliz. Por que eu não era feliz? Porque eu não tinha uma personalidade agradável, eu não tinha tato social, eu não sabia lidar com pessoas. Isso tudo fazia com que eu não tivesse amigos, nunca tivesse beijado na boca. Eu sofria bullying. Você era o nerdzão. Nerdzão raiz. Raiz. Eu lembro que teve um prêmio que eu recebi na escola, prêmio Melhor dos Melhores, que era uma turma especial, que era uma turma só com os alunos mais avançados. Aí, quando você era o melhor dessa turma, você ganhava certificado. Aí tem uma foto eu segurando esse certificado com uma cara de poucos amigos. Assim, ó. Por quê? Porque realmente eu não era feliz naquela época. E aí eu via as pessoas que eram mais sorridentes, mais extrovertidas, eu via que elas se comunicavam mais e tinha mais oportunidades com as meninas. Exato, e isso para um pré-adolescente impacta bastante. Faz toda a diferença. Aí eu falei, caramba, peraí, o que eles têm que eu não tenho? Eu não tô aguentando isso aí, eu quero mudar. Eu entrei no teatro, foi o start de tudo. Okay. Cheguei lá, comecei a perder esse medo de falar, ficar mais extrovertido, me soltar mais. Fiz 2 anos de teatro no ensino médio. E a minha vida mudou completamente. Você se inspirou em alguém para fazer o teatro ou surgiu assim do nada? Não, surgiu do nada. Okay. Do nada, quando a gente fala, é o universo conspirando a seu favor. Okay. É nisso que eu acredito. E aí, simplesmente, entrei no teatro, 2 aninhos, minha vida mudou da água pro vinho, de repente eu tinha amigos, tinha uma namorada, era capitão do time de basquete. Aí eu falei, poxa, peraí, estudei um pouquinho de comunicação, minha vida melhorou tanto, deixa eu tentar continuar isso. E se eu prosseguir nessa estrada, até onde a comunicação pode me levar? E aí eu fiz uma coisa que até hoje eu não conhecia outra pessoa que fez, que é, eu me tornei viciado em estudar oratória. Eu era meio bitolado. Eu não podia ver um curso de oratória que eu queria fazer. Nisso, nos últimos 10, 14 anos, eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, Caramba. então eu pagando para fazer, e não era porque eu queria vender curso, eu copiar o curso dos outros, não. Eu queria ser advogado, e eu já estudava muito comunicação, porque eu sabia o diferencial disso no mercado de trabalho. Então fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, fiz 6 anos de um esporte chamado debate competitivo, que a gente pode comentar sobre, que é um esporte de argumentação e oratória, tem campeonatos mundiais, eu virei vice-campeão mundial de debates em espanhol, uma coisa no bem Brasil legal. É algo que ainda está crescendo. Isso, nasceu em 2010, ainda está caminhando. No Reino Unido nasceu há 200 anos. Então, poxa, eu já fui professor de debates em inglês para crianças da China. Caramba. Então eu ensinava online argumentação e oratória para crianças chinesas em inglês. Pra você ver, as crianças da China aprendem argumentação e oratória desde crianças.
Aqui a gente não tem isso. Mas por isso que eu vou criar uma escola de oratória. Mas isso aí Isso é spoiler para os próximos passos. Só uma prévia. Você que quer finalmente colocar o seu filho num curso de oratória top, ou você mesmo que quer aprender a falar melhor presencialmente, aguarde que a escola do professor tá vindo. Boa. Conta pra gente qual que é o tamanho da sua comunidade. Hoje você tem alunos engajados com vocês, tem uma comunidade de pessoas que está buscando conhecimentos de oratória. Conta pra gente qual que é o tamanho dessa comunidade. Bom, se a gente for contar alunos pagantes, na casa das dezenas de milhares. Se a gente for contar alunos não pagantes, porque eu tenho um curso gratuito de oratório, que é outra coisa também que eu nunca vi ninguém fazer. Mas como eu tenho um propósito muito grande com comunicação, cara, eu vou te ensinar comunicação, você me pagando ou não. Porque certo. é isso que eu quero fazer. Tá lá no YouTube, no TikTok. Não é nem no YouTube. Se você for lá no meu Instagram, @elprofessordooratória, Ok. e me mandar no direct fase 1, essa palavra vai liberar uma automação que te dá direito a um curso gratuito de oratória, com início, meio e fim. 30 técnicas para se conectar com as pessoas. É um conhecimento muito poderoso que poderia facilmente custar R$15 mil, eu dou de graça. Caramba. Então, contando o curso gratuito, a gente tem mais de 100 mil alunos. Ok. E contando os seguidores, hoje são mais de 3,5 milhões nas redes sociais e está crescendo bastante. Caramba, uma comunidade muito grande. Eu vi que você começou em 2021 a produzir conteúdo na internet. Você passou um tempo sem ter resultados. E aí, no final de 2021, você teve resultados. Uhum. Você pode falar pra gente... Adoro quando o host estuda um pouquinho sobre o convidado, então, adorei. Não. O mínimo que a gente pode fazer, né? E o que você fez? Que é uma técnica de oratória, inclusive, que é a preparação. Exatamente. Então a gente subestima a preparação. Você se preparou para estar aqui, é por isso que é um muito podcast. mais confiante, você não fica nervoso, você consegue dar o seu melhor para o entrevistado e a também qualidade conseguir, final, né? Fica Fica uma mais... troca de conhecimento muito boas. Agora, o que você fez para você sair do zero, sem resultados, para trazer ali o Giovanni com resultados? É muito fácil. É só você estudar mentalidade, vendas, networking, marketing digital, lei da atração e branding. Basicamente isso. Mas resumindo. Mas você sabia isso no começo? Então, não sabia. É por isso que eu não tinha resultado. Eu lembro que estudei tanto comunicação oratória porque eu queria ser um advogado de excelência. Só que daí chegou em 2021, eu me mudei de Natal, a cidade que eu morei 15 anos, e lá que eu me formei. Lá. Na verdade, eu nasci em Campinas, São Paulo. Okay. Aí, por conta do desemprego do meu pai, ele levou a família toda para Natal, isso em 2006. Aí eu morei 15 anos lá, fora um ano que eu morei em Portugal no intercâmbio, e estou em São Paulo desde 21. Okay. Quando eu me formei em Direito, na UFRN, melhor aluno da turma, intercâmbio na Europa, eu falei, caramba, com esse currículo agora eu vou arrasar no mercado de trabalho. Okay. Só que daí não foi assim. Eu pensei que eu ia ser o Harvey Specter da vida real. Mas a realidade é muito dura, principalmente para advogados de início de carreira. Acho que qualquer profissional, né? Que a galera foca muito na parte técnica, né? Sai da faculdade e fala, pronto, estou pronto para receber o dinheiro. Só que não é assim que funciona, né? Exatamente. Ainda mais porque o direito está muito saturado. Tem muita universidade de direito hoje. E aí, simplesmente me mudei para São Paulo, falando, vou ser o Harvey Specter da vida real, só que foi um período muito difícil da minha vida. Okay. Isso foi em março de 21, foi quando eu cheguei em São Paulo. Odiava meu trabalho, cada segundo era uma tortura. Eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Olha a minha cara de quem gosta de recuperação judicial de empresas. Era uma carga de trabalho sobre-humana. Você ficou quanto tempo fazendo isso? Não durei 3 meses. Cara, o meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia também. Eu tinha que ficar imprimindo, na época era manual, não sei como é que tá hoje, mas ficava imprimindo e colando nas fichas. Depois ia lá no fórum, não era petição o nome, protocolar. Eu tinha que protocolar. Odiava o que eu fazia. Foram 14 meses longos, assim, e eu odiava. Aí foi aí que eu saí e abri o CNPJ. E foi mais ou menos isso. Eu tava nessa vibe de odiar. Eis que, e isso é um fenômeno que acontece quando você muda de ambiente. Você que foi para os Estados Unidos, você sabe disso. Certo. Quando a gente muda de ambiente, a gente recebe novos estímulos, conhece novas pessoas, tem acesso a novas ideias. Então, algumas coisas mudam na gente. É mais Muda fácil... os padrões de pensamento também, né? Exatamente. O modo de ver o mundo. É mais fácil a gente mudar de ambiente do que mudar o ambiente. Eu lembro que... O ambiente sempre vence. Uma das melhores coisas para mim de estudar fora do país, que eu estudei 1 ano lá na Universidade de Coimbra, que é a mais antiga de Portugal e uma das 5 mais antigas da Europa. A melhor coisa para mim foi, quando eu estudei lá, eu comecei a perceber problemas que tinha no meu ensino no Brasil que eu não percebia. Okay. E ao mesmo tempo eu comecei a valorizar coisas que tinha aqui e não tinha lá. Então te dá essa visão, sabe, mais panorâmica das coisas. E quando eu cheguei em São Paulo, com esses estímulos, eu resolvi tirar um projeto do papel. Março de 21 eu cheguei, abril de 21, nisso eu já era bicampeão brasileiro de oratório, que foi algo que eu virei na universidade.
Aí eu falei assim, em abril, um mês depois de chegar em São Paulo. Olha, todo mundo fala de digital, de marketing digital, tá essa febre aí de vender curso online, não sei o quê. E se eu fizer um curso de oratória na internet? Eu já tinha, inclusive, dado cursos de oratória antes, só que presencial. Tentei. Abril de 21, começou tudo. Foi quando eu abri meu perfil, que era fechado, tinha lá 2.000 seguidores. Foi quando eu fiz meu primeiro Reels, meu primeiro carrossel, minha primeira live, meu primeiro lançamento, meu primeiro pitch, fiz minha primeira venda. E eu lembro que o primeiro lançamento que eu fiz foi em abril de 21. Ele se chamava Magia da Oratória, temático de Harry Potter. E eu vendi 10 a 9,7. Então eu fiz R$1.000, sendo que eu tinha pagado R$2.000 para designer. Nossa. Então saí no prejuízo. Porém, apesar de não ter recebido o retorno financeiro imediato, eu gostei de fazer. E aí isso já apontou para mim uma intuição ali. Opa, peraí, isso aqui tem potencial. E você aprendeu também com os erros. Você Exato. já sabe o que não fazer. Já tive esse resultado sem saber nada. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você nunca tinha comprado um curso para vender. Sequer tinha. Eu estava só imitando o que eu via os outros fazendo na internet. E Pegava deu um resultado. pouco de um ali, a estratégia do outro, tipo aquela estratégia Uma Frankenstein, engenharia né? reversa. Juntava tudo. Chegou, isso foi em abril de 21. Chegou em maio de 21, aí foi quando foi o ponto de inflexão, né? Como diria o Flávio Augusto. Foi a decisão que mudou minha vida completamente. Eu resolvi sair da advocacia para me dedicar no digital. Deu all-in. Nossa, esse barulho tá vazando no áudio? Tá vazando não? Nossa, tá tendo um mau barulhão aqui, né? Saí da advocacia para entrar de cabeça no digital. Deu um all-in. Exato. Mais ou menos. É bom a gente contextualizar isso. Na época, eu tinha 2 fontes de renda. Eu era advogado, ganhava ali em torno de 6 mil por mês. E eu abro valores só para você também ter um comparativo, tá? Então, não é para nem me gabar, porque isso pode ser muito para uns e nem pode ser muito pouco para outros. É mais para você entender o contexto. Então, em torno de 6 mil por mês como advogado em São Paulo e em torno de 5 mil por mês como professor de debates oratório naquela empresa da China que eu comentei. Ok, então você tinha 2 fontes de renda. 2 fontes de renda, então trabalhava 8 horas por dia como advogado, 1 hora como professor, só que professor eu ganhava em dólar, então tinha essa vantagem. Imagina se fosse hoje em dia, né? Nossa. Que o dólar tá 6 reais. Aí eu tava ganhando mais de 10 mil, trabalhando nessas 2 fontes de renda. E eu resolvi ir atrás de uma terceira fonte de renda. E eu sequer tinha planos de ficar milionário, essas coisas. Era mais só pra... Peraí, eu quero ser um pouco mais próspero e aumentar meu pé de meia. Cheguei em maio de 21 e eu fiz um cálculo. Eu falei assim, peraí, eu já não tô gostando da advocacia mesmo. Eu vi que essa terceira fonte de renda, que é o digital, que eu gostei muito de fazer, é o que tem mais potencial de todos, que eu vendi de 10 a 9,7. Se eu vendo 100 a 9,7 é 10 mil. Se eu vendo 1.000 a 9... se eu vendo 100 a 9,97 é 100 mil. Se e eu vendo algo escalável, você pode vender para o mundo todo. Exato. Então assim, eu vi que era o que tinha mais potencial. Aí eu resolvi fazer um risco calculado. É bom falar isso para as pessoas para eles não meterem o louco. Risco calculado é diferente do risco da ruína, pessoal em casa entender. Se der errado, você não vai morar na rua. Exato. Okay. Então, o que eu fiz? Eu saí da advocacia, comecei a me sustentar só com o dinheiro lá dos debates que eu ensinava, que, morando em São Paulo, não me permitia nenhum luxo. Eu vivia num apartamento minúsculo, com um quarto e um banheiro. Eu não conseguia, assim, fazer muita coisa. Foi um momento bem Você saiu de Natal privação. E veio pra cá morar sozinho. Isso. Okay. E aí, simplesmente, em maio de 21, que eu tomei essa decisão, e o motivo principal era, 1, eu não estava feliz na advocacia, e 2, eu queria tentar, sabe? Eu não queria chegar no fim da minha vida me perguntando, poxa, e se eu tivesse tido coragem, será que daria certo? Eles vários, e se? Exato, e imagina chegar com esse remorso no fim da vida. Daí eu falei, não, que isso, eu vou lá, nem que seja para ter essa resposta. O pior que pode acontecer é dar tudo errado e eu voltar a ser advogado, que é o que eu já sei fazer. Uhum. Tentei, foram meses áridos, de maio de 21 até novembro de 21, meu amigo, foi muito difícil. Era época de pandemia, né? Mas não só a pandemia, porque a pandemia, na verdade, alavancou muita gente no digital. O meu problema era, eu não tinha networking, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia vender direito. Então, eu passei meses sem ver a cor do dinheiro. Quando que tudo mudou? Em dezembro de 21, quando 3 coisas fundamentais aconteceram. Primeira coisa, eu lapidei o meu branding. Então, antes eu era o @GiovanniBegossi. Aí eu criei aquela marca, é o professor da oratória. Opa, peraí, é mais diferente, é mais memorável. Conecta. E quebra o padrão. Então, lapidei o branding. Em segundo lugar, eu me lapidei em vendas. Eu cheguei à conclusão que eu queria vender para
100 pessoas para 1.000 pessoas num lançamento, queria fazer 6 em 7, 7 em 7, a porra toda. Só que eu nunca tinha vendido, não é que eu nunca tinha vendido, mas eu tinha extrema dificuldade de pegar uma pessoa que tá na minha frente e converter. Uma única pessoa tá na minha frente, quebrar a objeção e vender para ela. Eu não conseguia. E eu queria vender para 100 mil pessoas. Então eu falei, peraí, deixa eu dominar vendas. Aí eu fui estudar muito vendas. Em terceiro lugar, networking. Eu não tinha o mínimo de networking. Eu estava sozinho, Giovanni, tentando aplicar um curso online. Eu não conhecia pessoas que estavam no mesmo caminho, eu não tinha mentores. Em dezembro de 21, eu comecei a jogar o jogo do networking. Inclusive, foi no networking que uma pessoa chegou para mim e falou: Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. Tu é parecido com o professor La Casa de Papel, né? Sou. E se você juntar as duas Pegando coisas? aqui. Aí eu fui lá e criei o professor. Então tá tudo relacionado. O branding, as vendas e o networking foi o que fez a gente começar a ter resultado. Aí foi quando em dezembro de 21 a gente fez 20.020 dias. E desde então foi uma chuva de prosperidade gigante. A gente tá gravando agora no fim de 24. Então 22, 23, 24. 3 aninhos. Nossa, nesses 3 anos a gente saiu de ter 3 mil seguidores para mais 3 milhões de seguidores. A gente saiu de faturar zero para fazer lançamento de 7 dígitos. Cara, um puta salto. E às vezes eu vejo que o pessoal tá em casa e tá ali, vê essas histórias e acaba se inspirando. Mas por muitas vezes fica rodeando, não consegue sair do lugar. A pessoa até tenta, só que ela não consegue. E, Giovanni, como que a gente pode aprender a desfrutar no processo? Você diz de deixar o processo mais leve e se divertir no caminho? Exatamente. Porque até o exemplo que eu citei no último podcast. O cara vai subir a montanha. Ele passa horas, às vezes dias, subindo uma montanha. E aí chega lá no topo, tira uma foto, olha para um lado, olha para o outro, tá bom. Agora eu vou descer. Então você passa menos tempo lá em cima. Se o cara não desfruta no processo, não vale a pena subir. Então a minha dúvida é, como que a gente pode deixar o processo mais leve e desfrutar nele, até a gente conseguir conquistar os nossos objetivos? Boa ideia. Primeira coisa, a gente saber exercitar a gratidão e ser grato, inclusive pelas pequenas coisas. Eu tenho Aquelas pequenas conquistas, né? Exatamente. Eu tenho uma técnica que eu ensino para todo mundo. Eu convido você a fazer isso, que vai mudar a sua vida completamente. É você ter no seu bloco de notas do celular um diário da gratidão. Um caderno da gratidão. Você vai abrir o bloco de notas lá, gratidão. E aí, sempre que acontecer algo bom na sua vida, por menor que seja, mas algo que você ficou feliz, anota com data. Então, por exemplo, a gente está aqui, 3/12. Eu colocaria aqui, 3/12, gravei o podcast Rota 10X. Então, qual que é a ideia? Sempre que acontecer algo bacana, coloca ali. Para que isso serve? Primeiro que, quando você está nessa frequência da gratidão, você está, poxa, sentindo gratidão. Que massa, olha isso aqui. Você atrai mais motivos pelos quais ser gratos, porque você tem essa mentalidade positiva. Em segundo lugar, isso aqui vai te dar ânimo nos dias difíceis. Então, principalmente no início, vai ter uma fase ali, que é o tal do deserto, que é quando a quantidade de trabalho que você coloca, ela é desproporcional à quantidade de resultado visível. Você está trabalhando, só plantando, e você ainda não está tendo aquele retorno. É muito empenho para pouco desempenho. Boa. E a gente não vê esse retorno e a gente, às vezes, desanima. Por exemplo, pessoas que começam a postar no digital, não, agora eu vou produzir conteúdo. Posta 3 semanas, nenhum viraliza, desiste. Não é para mim. Eu passei 10 anos, foi foda. Passei 10 meses. 1 ano e meio para chegar nos meus primeiros 10 mil seguidores. Então, 1 ano e meio. E aí tem gente que tenta 1 semana, 1 mês e desiste. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje. 1 ano e meio só para chegar nos primeiros 10 mil. E o que acontece? Só uma observação. Você acha que as pessoas desistem porque é pregado na internet que é algo muito fácil ou porque elas são não resilientes? É justamente porque falta elas entender que é normal o levar tempo. Então, acho que o pessoal é impaciente. Isso. Eles pensam que os resultados vão vir necessariamente rápidos. Não é assim. Só que eu garanto, se você não desistir, o resultado vai vir. E o que acontece? Você vai plantando, você não vai vendo o resultado. Isso desanima. Por isso que você tem que ter esse diário da gratidão. E outra, mapa dos sonhos, que é outra técnica interessante. Você vai ter outro bloco de notas, um é da gratidão, o outro é do mapa dos sonhos, que você vai colocar ali tudo que você quer conquistar. Então, o carro que você quer dirigir, a casa que você quer morar, os países que você quer conhecer,
que você quer conhecer, quanto de dinheiro você quer ter no banco, as pessoas com as quais você quer andar. Nossa, pensa tudo isso. E quando você estiver desanimado, analisa. Quando a gente tem resultado, fica mais fácil. Por quê? Porque aí a gente faz uma live, por exemplo, eu já fiz live para 0 pessoas. Agora, se eu abro uma live aqui sem avisar, dá 500 pessoas, avisando milhares. Então, poxa, quando eu abro uma live dá 500 pessoas, eu já recebo dopamina na hora. Eu fico feliz, caramba, que massa. O pessoal quer me ouvir. Então isso se retroalimenta. O difícil é você chegar ali. Porque quando você está fazendo live para 0 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas, você sente uma coisa que é o medo de julgamento. Então você tá ali falando, caramba, tô passando vergonha na internet. Ai, estão rindo de mim. Olha, estão falando que eu virei blogueirinho. Cara, só tem 5 pessoas. Que fracassado, tinha um futuro tão brilhante, agora tentou virar blogueirinho, acha que é a Virgínia, acha que é a Juliette, tá aí passando vergonha. E aí a gente fica ligando para isso. Só que aí as pessoas falam, se eu tivesse milhões de seguidores, eu fazia live todo dia. Só que se eu te colocar para fazer uma live para 3 mil pessoas no Instagram, que nem eu já fiz, dificilmente você vai ter a capacidade de reter a atenção dessas pessoas durante uma hora, de interagir com os comentários, um monte de comentário aparecendo assim, e você lidar com o hater que aparece. Então você ainda não desenvolveu essa habilidade, mas você está querendo pular o processo. Então uma boa mentalidade de se ter é, tudo que você está fazendo agora, lives para poucas pessoas, conteúdos que não viralizam, não são para aquelas poucas pessoas que estão vendo. São para as milhares, quiçá milhões de pessoas que você vai impactar. Só que para isso você tem que treinar. Você tem que estar lapidado. Então faz parte do processo, não pule o processo. Muito bom. Você falou de hater. Já teve algum hater que você recebeu que você falou, putz, deu uma balançada, mas eu sou maior que isso e vou até trabalhar em dobro. Sempre só para poder compensar o que esse hater falou. Sempre tem. Geralmente, olha só que louco. As maiores conquistas da minha vida foi quando eu recebi mais hate. Quando eu fui pro Pânico, quando eu fui pro The Noite, quando eu fui pro Inteligência Limitada, quando eu fui pro Sócios Podcast. Então são, momentos que foram paradigmáticos para mim. Eram sonhos, estava no meu mapa dos sonhos. Caramba, quero um dia estar lá. E de repente eu estava. E aí, imagina, muita audiência. Eu lembro quando eu fui no Pânico. Tinha 100 mil pessoas ao vivo, isso foi em 22. 100 mil pessoas ao vivo só no YouTube, fora a rádio do Brasil inteiro. De noite, foi final de 23. Caramba, SBT, TV aberta, Brasil inteiro vendo. E quando você vai, você pode fazer esse teste. Você quer entender que todo mundo tem hater? Vai lá nesses vídeos. Você vai ver diversos comentários negativos. Diversos. Nossa, o pessoal falando que nossa, o cara quer ensinar oratória com esse sotaque do interior. O cara quer ensinar carisma e não é carismático. O cara quer ensinar comunicação, não conseguiu nem prender a minha atenção, tô entediado. Nossa, qualquer guru tem sucesso na internet hoje mesmo. Viu esse cara que fala que é bicampeão brasileiro de oratória? Acho que ninguém participou desse campeonato, porque esse cara fala mal pra caramba. É só isso os comentários. Só que daí, sabe o que me deixa confortável? É que qualquer pessoa que você for ver que tem resultado, você vai ver tem os mesmos comentários negativos. Porque esse hate não é sobre a pessoa que está recebendo, é sobre a pessoa que está dando. Imagina, uma pessoa que é bem-sucedida, resolvida com a vida, feliz, ela não vai perder o fucking tempo dela falando mal dos outros num comentário de YouTube e mais, não vai sequer entrar nessa frequência, porque quem entende de mentalidade sabe que se eu ficar reclamando, eu vou atrair mais motivos para reclamar. Eu fiz um episódio agora no Sócios, que foi a 3ª vez que eu fui lá, sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um dos mandamentos, o primeiro mandamento do livro. Não critique, não julgue e não reclame. Esse livro é muito bom. Aí o pessoal nos comentários falando, meu Deus, esse cara só falou obviedade, que idiotice, não sei o quê. Caraca, você tá falando que é óbvio, você tá desrespeitando o principal ensinamento que eu dei. Exatamente. Então do que adianta você falar que é óbvio se você não pratica? Então assim, cara, hater já mexeu mais comigo. Hoje em dia eu até gosto um pouco, porque só tem hater quem tem sucesso. Exatamente. É impossível você ter sucesso sem ter hater. O pior é você ser indiferente. Se você posta, ninguém fala nada, aí é um problema. Agora, se você posta, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, é o caminho certo. Energia, frequência, gera até engajamento. Gera até engajamento para você. Eu já diria o Pablo Marçal, né? eu lembro que, recentemente, a gente estava num podcast aqui, a gente estava batendo um papo e a gente estava falando sobre se comunicar, se expor, gravar vídeo. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre cito, que é vergonha não paga boleto. Boa. Vergonha não paga boleto. Então, aí eu postei até um shorts no YouTube, aí um cara foi lá, um hater, falou, cara, o dia que a filha
desse cara fazer um OnlyFans, eu vou mandar mensagem pra ele. Nossa, que falácia, né? Simplesmente do nada meteu Do essa. nada, do nada. O que uma Cara, coisa tem a ver com Eu a dei outra? muita risada. Falei, vergonha não pagar boleto. Aí tá bom, já que sua filha fazer um OnlyFans, você me fala. Mas sabe o que é isso? Quando uma pessoa... Isso é super papo de mentalidade. Quando uma pessoa que é bloqueada lida com esse tipo de coisa que pra gente é óbvio, né? Aham. Poxa, pelo amor de Deus, você não pode ter vergonha de falar. Ela tem um mecanismo de autodefesa psicológica. Por quê? Porque na cabeça de cada um de nós somos os heróis da nossa própria história. Ok. Então a gente cria historinhas pra justificar por que a gente tá certo. Quando a gente tem vergonha, a gente tem um perfil fechado e a gente no Instagram e a gente adora dar desculpa, não, é por causa da Low segurança, profile. é por causa da segurança da minha família. Tá, então o Flávio Augusto tá fudido, o Thiago Nigro tá fudido, É Bruno pra não Perini tá ter olho fudido. gordo, né? Que o pessoal fala. Né, então todos esses caras aí com perfil aberto, desde atletas a empresários, a atores, tá todo mundo fudido, porque tá todo mundo sendo raptado. Ou então, não, é porque eu gosto de ser low profile, só que no fundo quer ser famoso. Uhum. No fundo gostaria de chegar, dar uma palestra, o pessoal pedir pra tirar foto depois da palestra. Então assim, são desculpas. Só que daí quando a gente vai falar isso, como essa pessoa ainda não desenvolveu essa coragem, essa habilidade, ela precisa se defender. E para ela se defender, ela ataca. Ou seja, quando você receber um ataque desse, você pode ficar tranquilo. Você fala assim, não, é mais sobre essa pessoa estar bloqueada do que sobre eu. Aquela famosa frase, prego que se destaca leva martelada. Exatamente. A galera que não tem resultado vai sempre achar um motivo para criticar, porque para eles têm muita dificuldade para entender, e é por isso que familiares e amigos, isso dói ouvir, tá? Mas é por isso que familiares e amigos provavelmente serão os últimos a reconhecer o seu sucesso e vão duvidar até o último momento, apesar de super apoiar gente que eles não conhecem. Então segue um monte de blogueira, mas você nunca vai comprar um produto seu, vai pedir de graça. E aí por quê? Porque pra essa galera é extremamente dificultoso eles entenderem que vocês dois vieram do mesmo lugar, tiveram as mesmas oportunidades, e você tá fazendo algo que essa pessoa não está fazendo. Putz. Então a defesa que ela tem é te atacar. Ih, virou blogueirinha. Ih, virou coach. Ih, coitado, se perdeu. Ih, virou golpista. Ih, tá passando vergonha. Por quê? Porque ela quer justificar a falta de resultado dela. Cara, acho que a pessoa se sente meio ofendida a ver você fazendo algo que ela gostaria de fazer. Sabe qual que é a diferença entre inveja e admiração? Fala pra gente. Inveja é você querer o que o outro tem e não querer que ele tenha. Admiração é você querer o que o outro tem, mas ficando feliz que o outro tenha também. Exatamente. Então, poxa, você que admira o El professor da oratória, que massa, ele tem muito seguidor, ele tem muito faturamento, ele tem muito conhecimento, eu quero isso pra minha vida e fico feliz que ele tenha conquistado, você admira. Inveja é, caramba, esse cara aí conquistando todas essas coisas, isso te incomoda. Gente, se livra desse sentimento, pelo amor de Deus. Sucesso incomoda, né? O que você Só teve? incomoda quem é bloqueado. Exatamente. Falando de ambiente, de amigos, eu acredito que não se muda uma crença no mesmo ambiente que ela é patrocinada. Até dá, mas é mais difícil. Foi aquilo que a gente falou, o ambiente sempre vence. O que você teve que abrir mão, não sei se de amigos, familiares, para conseguir chegar aqui hoje? Os dois, amizades e familiares. Porque o que acontece? Todo mundo que empreende ou que minimamente é ambicioso na sua carreira já chegou numa conclusão que chega um momento, cara, que por mais que você tente forçar a continuidade de uma relação, não faz mais sentido. Parece que até falta assunto. Você tem uma memória afetiva de certas amizades, de certas conversas, de certos momentos, e aí você entrou numa espiral de desenvolvimento pessoal, de expansão de mentalidade, de hábitos saudáveis e tudo mais, que anos se passaram. Aí você vai conversar com essa pessoa tá na mesma. Os amigos da ela infância talvez está continuam pior. na infância. Não, talvez ela esteja inclusive pior. Sabe aquele familiar que cada Natal que passa o cara tá pior? Tá mais feio, mais gordo, menos saudável. E aí você vai conversar com essa pessoa, você tá aqui, ela tá estagnada, você sequer consegue ficar confortável de compartilhar suas conquistas. Não bate mais. Poxa, imagina, você chega lá e fala, cara, a pessoa fala, nossa, esse ano foi muito difícil, muita doença, muito problema, muito desastre, tudo tá ruim, a economia tá ruim, a gasolina tá cara, a política tá uma merda, minha mulher me traiu, eu sofri acidente. Começa a falar só desgraça. E você, como é que tá?
Cara, tá tudo indo bem, a empresa tá faturando milhões, Bem, tô eu indo pra ganhei milhões de academia. seguidores, tô no melhor físico da minha vida. Você não consegue falar, porque a pessoa, sabe, ela vai inclusive achar que você tá contando vantagem. Vai falar, ô Giovanni, tá se achando. É muito tenso. Então, quando você vê que não tem mais assunto, inclusive que as pessoas vão tentar relativizar suas conquistas, é bem complicado. Imagina, cara, experimenta você ter grana, começar a fazer grana, e você chegar pra alguém que ainda tá bloqueado lá do seu passado e falar isso, a pessoa vai soltar uma mais ou menos assim. Ah, mas pra que isso? Pra quê? Pra que ficar rico? Pra que ficar milionário? Ficar milionário explorando os outros? Do que adianta ficar rico e perder os princípios? Vai começar a falar isso. Cara, ela vai começar a julgar o fato de você ter dinheiro. Essa é a pessoa que você tem que tirar da sua vida. Pelo amor de Deus. Se tem alguém que quando você fala que você tá indo bem na vida, que você tá ganhando dinheiro, fala mal disso, se afasta, que essa pessoa é um imã de pobreza. Exatamente. Peguei um Uber esses dias, eu entrei. Aí ele tava comentando um caso que aconteceu na televisão. Nem assisto mais TV, né? Faz uns 4, 5 anos que eu não assisto mais. E ele, às vezes é bom não ter muito dinheiro mesmo, né? Eu, putz, será que vale a pena? Eu falei, não. Deixa quieto. Não vou argumentar, não. E aí tem muitas Aquele pessoas... negócio de, pô, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter que pagar muito imposto, né? É, o cara que tem medo de faturar mais pra não sair do MEI, Nossa, sabe? não sair do Simples Nacional. Exatamente. Então, pra você ver a mentalidade da pessoa. Agora, falando de comunicação e oratória. Muitas pessoas pensam que... Antes de você ir para a próxima pergunta, só fazer Manda um lá, comentário. Você falou de não assistir TV. Eu, na minha grande maioria, não assisto TV, mas de vez em quando eu assisto, até por 2 motivos. Ok. Eu gosto, por exemplo, de assistir BBB. Me julgue. Eu gosto Julguem o El Professor. Me julguem. Agora Não estou te dando perde permissão. um episódio. Tô te dando permissão de me julgar agora. Mas também se a edição foi ruim, aí eu desisto, mas tem edições boas. Por Mas que eu assisto? Tá, pode falar. Eu ia perguntar se você assiste num viés. Não é só alguns entretenimento. motivos. Ok. Primeiro lugar, entretenimento frívolo. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Eu sou um cara que tem sucesso e joga videogame. Ok. Então, assim, Paulo Musi joga videogame, Antônio Fagundes joga videogame, Thiago Nigro joga videogame. Porque às vezes a gente vê uns coaches na internet que os caras parecem super-homens. Tudo que eles falam, é sobre você não pode fazer isso porque você é uma criança. 5 quilômetros. Sendo que, cara, eu duvido. Mas eu duvido tanto que ele é 100% assim em todo momento da vida. Porque todo mundo tem direito ao seu momento de descompressão. Seja assistir uma série, seja jogar um videogame, seja jogar um futebol, seja assistir um reality show. Todo mundo tem direito, senão você pira. Você não pode ser produtivo 100% do tempo. Não é assim que funciona. E se você tá comprando essa narrativa de alguém, você vai ter o famoso burnoutinho. Cuidado com o burnoutinho, ele vai te perseguir. Então, o primeiro ponto é entretenimento frívolo. Eu estou em paz com isso. É muito legal você estar em paz com isso. Porque você produz tanto ao longo do dia que você fala, cara, eu posso assistir isso aqui porque eu tô com a minha vida resolvida. Em segundo lugar, porque eu acho um puta estudo social. Cara, pra mim o BBB é um estudo antropológico, sabe? Você entender as interações sociais. Eu falo de comunicação oratória. Você entender as interações sociais daquelas pessoas, como que isso reverbera no público, a percepção que o público tem sobre isso. Em terceiro lugar, BBB é um campeonato de oratória. Cara, para pra pensar. BBB é um campeonato de oratória. Você foi pro paredão, você tem que dar um discurso pra ficar. Você vai indicar alguém pro paredão, você tem que dar um discurso pra indicar essa pessoa. Você tem que convencer quem tá assistindo. Você tem que convencer quem tá assistindo, convencer as pessoas da casa a não votarem em você, convencer as pessoas... Cara, é sobre comunicação, networking, sobre tudo que eu ensino. Então eu acho que é um campeonato de oratório, BBB. Em quarto lugar, isso é maravilhoso. Isso é uma técnica de rapport, que se chama procure um assunto em comum. Okay. Querendo ou não, a grande massa assiste Big Brother. Quando você sabe, você consegue puxar assunto com qualquer pessoa. Então você consegue chegar assim e falar, pô, você viu lá o que aconteceu ontem? Nossa, o que você achou da saída de fulano? Não sei o quê. Cara, o Uber, o motorista, qualquer pessoa que acompanha vai super se abrir. Caraca, que massa. Então me permite ter um assunto em comum com a grande maioria da população. Porque não adianta você ter assunto em comum só com os intelectuais e com os milionários. Você tem que saber falar com as pessoas. Que é o que eu faço. Eu me comunico com as massas. Por isso que eu tenho milhões de seguidores. E a nossa proposta é ensinar a comunicação para todo mundo. E por isso eu tenho que ter uma comunicação que conecta com eles. Por isso que eu vou assistir o BBB e produzir conteúdo em cima. E a oratória dessa pessoa? E daí a pessoa tá cheia de vício de linguagem. Você quer não ter vícios de linguagem como esses? Então vou te ensinar. Manda. Então tudo é intencional. Não, eu vou ensinar depois se você perguntar. Né? Mas manda. Como não por ter exemplo, vício? né, como que eu posso evitar isso na minha linguagem? Pra não ficar aquela linguagem chata, Vamos maçante. Lá. Fácil. Ouça seus áudios de WhatsApp, veja seus vídeos,
procure um parceiro de responsabilização, uma pessoa que vai te avisar sempre que você cometer um vício. Aos poucos, seguindo esses passos, você vai tomar consciência desse vício. Aos poucos, tomando consciência, você vai começar a diminuir esse vício. Eu lembro que em Portugal, eu fui lá na primeira sessão dos Toastmasters, que é um clubinho internacional de treino oratório. Foi lá que eu comecei a competir em campeonatos de oratória. E aí a primeira sessão, o primeiro discurso que eu dei nos Toastmasters, 2 minutos de discurso. Falei. E aí, no feedback, a pessoa chegou assim e falou: nossa, Giovanni, tu falou 17 S em 2 minutos. Cara, olha isso. 17 S em 2 minutos. Eu falava assim, meu nome é Giovanni, hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Zero terrível. autoridade. Tira sua credibilidade, sua autoridade, fica mais chato de se ouvir. Hoje eu não falo mais. De vez em quando pode sair porque ninguém é perfeito. Mas via de regra eu eliminei. Como? Seguindo esses passos que eu te falei. Então o ponto crucial é tomar consciência desse vício. A gente fala porque a gente não percebe. E tem 2 tipos de vício. Tem o vício verbal, que são essas palavrinhas. Você que tá vendo isso aqui, você fala muito né, mano, cara, tá ligado? Tipo, pô, daí, e assim vai. Elimine isso da sua comunicação se você quiser ter mais autoridade e passar mais confiança. Tem uma exceção que eu já vou falar. Em segundo lugar, tem um vício não verbal, que é aquele tique, gestos repetitivos que mais distraem do que ajudam. Por exemplo, imagina que eu estivesse aqui no podcast assim, ó. Nossa, você falou isso, e isso realmente é muito importante. Girando a cadeira. Tem muita gente que comete esse vício não verbal. Tira a concentração da pessoa e foca no vício. Exatamente. Agora, olha que interessante. Eu ensino que comunicação não é sobre regras fechadas, não é sobre te colocar numa caixinha. É muito mais sobre emocionar, sobre ganhar a confiança das pessoas, sobre passar uma mensagem de forma memorável. E não é sobre regra de português, muito menos regra de oratória. O que acontece? Se você for ver, alguns dos maiores fenômenos de comunicação hoje do Brasil cometem vícios de linguagem. Casimiro, o próprio Igor do Flow. Vai assistir o Igor do Flow dando uma entrevista. Cara, peraí. Tá ligado que ele fala assim. E o Flow é o maior podcast do país. Como assim? Isso só mostra que não é sobre ter regrinhas. Ele tem outros elementos que potencializam a comunicação dele. Um em específico, daí é uma análise um pouco mais avançada, é que o Igor ele é muito trabalhado no arquétipo do homem comum. Usa chinelo, camisa do Flamengo, fala como a gente, inclusive com vícios de linguagem. Então, nesse caso, o vício de linguagem faz sentido nesse contexto arquetípico dele e potencializa. Okay. Agora, se for um médico, um profissional liberal, um empresário que está querendo fechar um negócio, um palestrante cometendo muito vício de linguagem, aí naquele contexto o vício não faz sentido. E aí perde credibilidade. Então é interessante analisar sobre esse prisma, sobre o contexto e sobre a intencionalidade. Okay. Já que você falou de podcast, recentemente está surgindo uma polêmica sobre o tamo competindo. Você escutou? Tamo competindo, tamo no podcast, tamo no podcast. Já que a gente está aqui com um cara que é especialista em comunicação oratória, queria que você falasse mais sobre esse episódio que aconteceu. Poxa, interessante. Você quer fazer eu ser cancelado. Manda lá. Sinceramente, eu concordo mais com a posição do Igão do Podpah do que com as críticas. Okay. Porque qual que é a pegada? Podpah, esse podcast extremamente popular, extremamente descontraído, que você fala como se você estivesse numa conversa de bar. E ele falou exatamente como se estivesse numa conversa de bar. Aí o pessoal fala, mas o cara era muito famoso e ele não se prepara pra entrevista. Meu amigo, a proposta do bagulho é essa. A intenção do podcast é esse. Você não gosta desse estilo? Vai assistir os Sócios, o PrimoCast. Vai assistir um podcast mais de negócios. O cara literalmente construiu um império. Podpah é um império de mídia. E os caras querem criticar. Meu amigo, o Nicholas Butman já falava o seguinte: a eficácia da comunicação depende do resultado. Vou repetir. A eficácia da comunicação depende do resultado. Ele fala de modo muito coloquial. É muita gíria. É um papo muito burro, entre aspas. Faz melhor. Consegue a audiência que ele tem. Consegue o impacto que ele tem, já que tu é o fodão. É burro, mas captou uma audiência gigante. Um dos maiores podcasts que tem. Exato. Bom, agora indo para a parte de comunicação não verbal. Quando a gente fala para um leigo comunicação, acredito que vem na cabeça falar bem. Falar formal, ter aquele portfólio de palavras difíceis. E se você levar por esse caminho, dependendo do contexto, você acaba sendo aquele cara chato.
Imagina você chegar ali, você faz faculdade, publicidade e propaganda. E aí você é aquele cara todo formalzão, com as palavras difíceis. Cara, fica muito ruim pra você. Nossa, eu ia pensar na faculdade de Direito. Quer dizer que o pessoal de publicidade e propaganda tá falando difícil? Não, eles não falam difícil. É o cara chegar falando difícil lá. Não vai criar uma conexão. Ah, entendi, entendeu? entendi. Agora, se for ao contrário também, um cara que é muito fala informalmente, chegar num ambiente mais formal, não fica bom também. Perfeito. Então a gente tem essa linguagem e tem a não verbal, que é como a gente se veste, como a gente fala, que é o que você citou anteriormente. E uma dessas partes da linguagem não verbal tem o capital erótico. Uhum. E para eu ser mais bonito no viés de comunicação, necessariamente eu não preciso ter a aparência tão boa. Eu posso Você ser... é o exemplo vivo disso. Brincadeira, do nada. Então somos dois. Então somos Somos dois. exemplos vivos. Então como eu posso ter uma comunicação mais bela sem ser tão belo? Vamos lá, você soltou vários temas. Vou Ok. tentar abordar um a um. Tá bom. Primeiro, sobre falar difícil. Vamos já desmistificar que falar difícil não é necessário. Quando eu falo falar difícil, é mais difícil do que você precisa naquele ambiente. Ai, mas e se eu estiver num mega contexto acadêmico? Aí beleza, você usa os termos mais precisos possível para passar a sua mensagem, mas também você simplifica em todo o resto. Até mesmo no direito, que é um ramo extremamente tradicional. Os caras antigamente usavam até frase em latim. Tinha muitas frases em latim que a gente aprendia na faculdade de Direito. Aí volta e meia colocava na petição frase em latim. Hoje em dia isso está em desuso. Eles falam, por que você vai pôr em latim essa frase que você pode colocar em português? Até porque isso fere um princípio que a gente estuda muito na faculdade, que é o princípio do acesso à justiça. Okay. Então, poxa, o cidadão comum, o cidadão leigo, ele vai ler a peça, ele vai ler a petição, ele não entende, porque é em latim. Então você está dificultando as pessoas entenderem os seus próprios direitos quando você fala difícil. Então, tem uma regra que é clássica. Isso é qualquer curso de oratória, é uma das mais clássicas que tem. Chama KISS. Okay. Keep it simple, stupid. Que se traduzindo seria mais ou menos assim. Pare de falar difícil, idiota. Então é mais ou menos uma coisa assim. Qual que é a ideia? Se você for analisar esse podcast do início ao fim, eu estou abordando alguns assuntos até profundos. A gente até falou de arquétipos aqui. Sendo que a gente fala de um modo simples. Só que nisso do simples, entenda, é importante ser simples, porque as pessoas compram o que elas entendem. Elas entendem o que é simples. Quando a gente assiste uma aula, a gente não fica pensando assim, caramba, eu adoraria que isso aqui fosse mais difícil, mas eu tô entendendo tudo. A gente gosta. Quando é simples, a gente entende. Então por que a gente quer complicar as coisas? Só que aí tem a questão da versatilidade e de você adequar o contexto e adequar ao seu público. Okay. A gente falou de regra KISS, que é uma outra regra clássica de oratória. Manda. Conheça o seu público. Se você vai falar com pessoas humildes, com palavras difíceis, tinha um político, senador, que ele falava assim, a máquina pública está carcomida. O público não vai entender isso aí. O que é carcomido para eles? Então, vamos pensar que é outra coisa, né? Então assim, aí você fala muito difícil para um público mais leigo, mas não conecta. Aí você vai falar muito coloquial com um público com maior nível de escolaridade, num contexto um pouco mais formal, também vai se destacar do ponto de vista negativo. Então o verdadeiro orador ele é versátil, ele adequa e adapta a sua comunicação para o contexto. Vou deixar você escolher. Você quer falar de capital erótico ou de comunicação não verbal agora? Você quer que a gente vá para onde? Vamos de não verbal. Tá. Boa, porque esse assunto viraliza bastante. Comunicação não verbal é o seguinte, tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que chegou na seguinte conclusão. 93% da nossa comunicação é não verbal. E 7% são as palavras que a gente usa. Desses 93%, 55% é a nossa expressão corporal e 38% é nosso tom de voz. Giovanni, como assim? Imagine que eu falasse para você o seguinte. Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje. Pensa na felicidade que eu estou aqui. Olha só, se você for ver o conteúdo, estou muito feliz de estar aqui hoje. São as palavras que eu usei. Só que a minha expressão corporal e o meu tom de voz dizem o contrário. E você percebe que ele comunica muito mais que as palavras. Mesma coisa se eu falasse, cara, tô muito feliz. Deixa eu trocar. Cara, tô muito triste de estar aqui. Caraca, tô muito triste, pô, muito triste. Não condiz. Você vê que a palavra é uma coisa e a linguagem não verbal é outra. E o que acontece? Tem muita gente que, por não entender a força da comunicação não verbal, passa mensagens erradas para o inconsciente das pessoas. Um dos exemplos mais básicos disso é linguagem corporal fechada.
Então você quer fazer amigos, seduzir, fazer networking, vender. Só que aí sua linguagem corporal é como? Fechada, não dá espaço. Então, a cara feia, encolhido, braço cruzado, cara de poucos amigos. Isso aqui manda para o inconsciente das pessoas uma mensagem de que você não quer se conectar, que você não tá aberto, que você é chato, resmungão. O que é uma linguagem corporal aberta? Então a gente descruza o braço, ombro para trás, uma aura relaxada, contato visual, a cabeça nem em pé para não ser arrogante, nem para baixo para não ser subserviente, uma cabeça reta, gestos expansivos, peito aberto, sorriso no rosto. Se você está assim, é muito mais fácil se conectar do que você estar assim. Isso é linguagem não verbal. E as pessoas não estudam isso. As pessoas não estudam. Toda palestra que eu dou, chego em empresa, nossa senhora, qualquer lugar, faço uma única pergunta. Quem pensa rápido? Vou te fazer essa pergunta. Vamos. Pensa rápido. Sim. Quem ganha mais? Quem estuda mais ou quem fala melhor? Quem fala melhor. Show. Aí, logo depois eu faço uma segunda pergunta. Levanta a mão aqui, quem já fez um curso de oratória na vida? A maioria nunca fez. E daí eu já pego a galera ali na hipocrisia, no paradoxo. Peraí, você acabou de me falar que quem fala melhor ganha mais dinheiro, mas tu não está estudando oratória, então você não quer ganhar dinheiro, meu amigo? Nicholas Butchman falava que 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é comunicação, é networking, é passar uma boa primeira impressão, é se conectar, é passar confiança, é engenharia humana. Já 15% seria a nossa habilidade técnica, o que você aprendeu na faculdade, aquilo que você de fato sabe fazer. Agora imagina que você é um advogado ou um médico, psicólogo, você é um profissional, técnica nível 10, comunicação nível 3. E você está concorrendo com uma pessoa que é técnica nível 3 e comunicação nível 10. Essa pessoa vai roubar seu cliente. Exatamente. Eu entro num conceito que é o mais conhecido sempre vence o melhor. Então não basta só você ser bom. Você tem que demonstrar, você tem que parecer e fazer as pessoas te enxergarem como ser bom. Você acaba de parafrasear Schopenhauer, sabia? Sério? No livro A Arte de Ter Razão, ele fala o seguinte: não basta ter razão, é necessário ficar com a razão. Ter razão é estar certo, do ponto de vista lógico, na realidade objetiva dos fatos. Só que às vezes a gente tem razão e a audiência, o público, o cliente, pega a razão e dá para outra pessoa. Ou seja, de nada adianta você estar certo, você ter razão, se você não dominar técnicas de persuasão para você ficar com essa razão. Então, parabéns, você está parecendo um filósofo contemporâneo. Obrigado, estou aqui para isso. Agora, capital erótico. Vamos lá. Capital erótico é um teorema fundado pela Catherine Haykin, que ela chegou na seguinte conclusão: a gente subestima o poder da atração, o quanto que isso nos leva mais longe na vida. O subtítulo do livro dela, que é Capital Erótico o nome, literalmente é pessoas bem-sucedidas ganham mais. Aí ela trouxe um monte de estudo que mostra: advogado que é mais bonito convence mais o júri, ganha mais dinheiro, o político que é mais bonito é mais eleito. Aí você fala, mas e a Dilma, e o não sei quem? Não, mas tô falando assim, regra geral, tá? Nas estatísticas. Nós nos atraímos muito por pessoas que são mais atraentes. Só que o ponto-chave aqui do capital erótico, isso é fato, tá? Isso aí não tá aberto à disputa, isso é dado, isso é ciência. A grande sacada de gênio é... e só para justificar por que de acordo com a ciência, a gente é mais... As pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas por conta de algo chamado efeito halo, que é o seguinte: uma pessoa que é bonita, a gente assume inconscientemente que essa pessoa também é competente, que essa pessoa é boa em outras coisas. Então, o halo, que seria essa aura que fica em volta dela, que aumenta a moral dela por ela ser bonita. E o que acontece? Existe como você aumentar o seu grau de atração mesmo sem ser tão bonito. Porque a beleza é apenas 1/6 do capital erótico. Da Catherine Haykin veio e mapeou como você se tornar essa pessoa mais atraente, como utilizar o poder do capital erótico a seu favor. Eu achei isso genial. Então ela vai falar, por exemplo, claro, beleza é importante, então vai lá, poxa, faz uma plástica se isso te incomoda, vai no dentista para arrumar seu dente. Se você tem aquelas orelhas assim, faz aquela cirurgia que deixa a orelha mais reta. Se você tem pouco cabelo, faz um implante capilar. Tudo isso são coisas que estão no seu alcance para aumentar o seu grau de beleza. Top. O segundo ponto seria o sex appeal, que tem mais a ver com o corpo. Então, uma coisa é você ter um rosto belo,
outra coisa é o corpo. Sabe aquela pessoa, é um termo até pejorativo, né? Uma pessoa fala de camarão. Sei. Porque daí Raimunda. você tira a cabeça e come o corpo. É péssimo isso, mas Eu só pensei pra vocês nisso. entenderem. É aquela pessoa que não é tão bonita, Uhum. mas ela tem um corpo muito bonito, isso aumenta o grau de atração. Isso também está na nossa zona de controle. A gente pode meter o shape na academia. Exatamente. Então, se a pessoa é bonita, tem um corpo bonito, tem 2 pontos ali. Você já. tá treinando? Tô treinando. Tá treinando? Não parece? Não parece. Ah, ele já roubou a piada de mim. Mas eu tô treinando também, apesar de não parecer muito. Porque Acho que a gente tá com o mesmo personal, então, né? É porque, cara, eu entendi isso. Eu falei assim, peraí, se eu quero ser um palestrante mais bem remunerado, se eu quero fechar tickets cada vez mais altos, eu vou investir em tudo que aumenta a minha persuasão, inclusive o capital erótico. Só que é engraçado também a gente colocar isso em perspectiva, porque o pessoal também exagera. O pessoal fala assim, se você não tem shape, você não tem moral. Se você não tem shape, nossa, você quer convencer os outros com esse shape de grilo, não sei o quê. Eu fico pensando, meu amigo, se esse cara encontrasse o Steve Jobs, o Bill Gates, o Stephen Hawking, se esse cara encontrasse algumas das maiores mentes, o Warren Buffett tem shape agora? Se ele encontrasse alguns dos maiores investidores, empresários e cientistas do mundo, eu queria saber se essa pessoa ia chegar no Stephen Hawking, que tá na cadeira de roda, chegar e falar, tá, mas... E o shape? Não, cara, para de ficar... O shape não é tudo, cara. O shape ajuda em determinado contexto, mas não é tudo. O cara trazendo planilhas e planilhas de resultados e o outro e o shape. Sim, pô, mas você vai balneário, né? Do nada parece o Toguro lá. Então, beleza. Capital erótico, o segundo ponto seria o sex appeal. Aí você tem habilidades de comunicação. Exatamente. Sabe aquela pessoa que ela não é tão bonita, mas daí ela tem tanta lábia, sabe fazer você sorrir, tem aquela malemolência. Sabe conversar. Do nada, já até tá achando mais bonito, já tem aquela outra pessoa que calada é um poeta. Já viu aquela pessoa que é linda? Abrir a boca. Abrir a boca, que abre um bueiro, que você fala assim, meu Deus, essa pessoa quer completamente o seu conceito. Agora, ou é os dentes ou o que ela fala. Não é, o dente seria na beleza. Aqui eu tô falando mesmo do conteúdo. A pessoa... Assim, você perdeu completamente o encantamento pela pessoa com base no que ela falou. Então, você ter uma boa oratória aumenta o seu grau de atração. Assim como a quarta habilidade, que é a habilidade de apresentação pessoal. Okay. O que é a habilidade de apresentação pessoal? É como você se veste. Então, é você ter uma imagem pessoal interessante. Eu tava falando, aqui entra tudo. Cabelo, barba, maquiagem, roupas. Roupas com um bom caimento, com uma boa proporção, que... sejam, assim, respeitem o seu estilo pessoal, que não seja uma coisa, sabe, que passe uma má impressão, por exemplo, amassado, sujo, fedido, aqui entra higiene. Então, habilidades de apresentação pessoal também fazem você aumentar o seu nível de atração. Tem um quinto ponto do capital erótico, que o quinto ponto, ele é um pouco, eu diria que é o mais difícil de entender, que a Catherine Hayken chama de dinamismo, que é o seguinte, imagina um surfista, um skatista, uma professora de yoga. São pessoas que têm um magnetismo a mais. A gente não sabe exatamente explicar, mas por que eles são naturalmente mais atraentes? Por conta de algo que ela chamou de dinamismo, que é uma mistura de energia com flexibilidade. Então, por serem atletas, são pessoas muito energéticas, que trazem energia para o ambiente, então tem esse aspecto também de saudável. E flexibilidade, são pessoas que se alongam bem, que conseguem fazer coisas que os outros corpos não fazem. Então, esse dinamismo seria um quinto elemento. E o sexto elemento do capital erótico é simplesmente a habilidade na cama. Que aí só quem vai saber é quem tiver nessa relação íntima com você. Mas a grande moral da história é, desses 6 elementos, apenas o sexto não se aplica aos negócios. Quer dizer, depende do seu negócio. Mas os outros 5 são completamente aplicáveis aos negócios, à sua carreira. Você quer ter mais sucesso na sua carreira? Então invista na sua beleza, no seu corpo, na sua oratória, na sua imagem e na sua saúde. Pronto. Muito bom. Resumo de capital erótico. Agora, tem pessoas que querem falar, chega num grupo de amigos, querem falar, mas não conseguem. Tem pessoas que conseguem falar, mas não tá afim. Tímido e introvertido. Qual que é a diferença? Show. A gente pode falar que, num contexto de oratória, os dois meio que se misturam, né? O tímido é um pouco introvertido, introvertido é um pouco tímido. Mas qual que é a moral? Eles muitas vezes queriam falar e não falam.
O problema é esse. Porque tudo bem você não querer se expor em toda a situação. Você não precisa sempre ser o centro das atenções. Você pode muito bem. Poxa, é uma das leis do poder, fale menos que o necessário. Mas outra lei do poder, lá do Robert Greene, é chama a atenção a qualquer custo. Então você tem que saber balancear as leis, né, em cada contexto. Fugir dos extremos, né? Então, assim, o grande problema é quando seria melhor pra você se você falasse e você não fala. Vou dar alguns exemplos. Você quer conquistar uma garota ou um cara, e aí você é tímido, tímida. Aí você não fala com essa pessoa. Aí essa pessoa vai lá, conhece outra pessoa e casa com essa outra pessoa. E você perdeu potencialmente o amor da sua vida porque você estava tímido. Outro exemplo. Você é um profissional. Você é um empreendedor. Você é um empresário que tinha vergonha de se expor no digital. Tinha timidez. Você não consegue gravar vídeos, fazer lives, postar conteúdo, fazer stories. E aí o que acontece? Você vai perder clientes para aquele profissional que está fazendo tudo isso. Então você está perdendo dinheiro, está perdendo sucesso por conta da sua timidez. Poxa, fazer uma venda. Você é tímido. Aí qual que é o problema? O tímido vai ter medo da rejeição. E vendas é saber lidar com a rejeição. Você recebe 10 nãos para receber um sim e tá tudo bem. Ninguém tem uma taxa de conversão de 100%. Só que daí você é tímido, você fica com medo da pessoa falar, não, aí você não vai ter sucesso nas vendas. Ou seja, se você quiser ter sucesso na sua vida, pessoal e profissional, você tem que se livrar da timidez. Já dizia o Dale Carnegie, se você dominar a fina arte de falar com pessoas, tiver mentalidade positiva e uma personalidade carismática, você terá mais bem-estar emocional e mais dinheiro no bolso. Quer que a gente aborde como perder a timidez? Manda lá, porque eu sei que é uma dor de muitas pessoas que estão em casa. Vamos lá, isso aqui talvez seja o maior segredo para você ter sucesso. Como que a gente faz para perder completamente a timidez, o nervosismo, a ansiedade? Colocar um ponto final. Ponto final no medo de falar em público, no medo de julgamento, se desbloquear, se destravar 100%. Tem um segredo. Manda. Eu não sei se eu conto esse segredo. Manda que a galera... Esse segredo é muito poderoso. Solta aqui no Rota 10X pro pessoal. Então é o seguinte. Perceba que tem pessoas que querem dizer não, mas acabam dizendo sim. São pessoas com dificuldade de falar não. Tem pessoas que têm medo de falar o que está na sua cabeça, com medo de ser cancelado, com medo de ser refutado. Tem gente que não é ela mesma, tem medo de ser autêntico, acaba vestindo uma máscara. E tudo isso tem uma origem, que é o medo de frustrar os outros. O medo de desagradar os outros. Por que a gente tem esse medo? Tem alguns fatores. Em primeiro lugar, se você for ver o livro Tribos, do Seth Godin, ele fala assim, o ser humano ele sobreviveu estando em bandos. Então, lá na antiguidade a gente estava em grupo e em grupo a gente se dava bem. Só que, quando a gente desagradava os outros membros do grupo, a gente era expulso do grupo. Ou a gente não procriava no grupo. E a gente não passou os nossos genes para frente. Então, digamos que a gente tem uma espécie de gene agradador, que é as pessoas que mais se adequavam ao grupo foi quem sobreviveu. Só que nisso do grupo, a gente tem medo de ser expulso do grupo. A gente quer agradar as pessoas para estar ali naquele grupo e não morrer. A gente tem um medo mortal de desagradar os outros, resumindo. Em segundo lugar, a nossa própria criação. A gente cresce ouvindo coisas como: o que os outros vão pensar? O que a visita vai pensar? Cadê o menino comportado? Não faz isso que os outros estão olhando. Então a gente vai cada vez mais ligando desproporcionalmente para a opinião dos outros. Então, opinião de pessoas que não conhecem a gente, que não gostam da gente, que não pagam nossas contas. E a gente está lá, se limitando, não fazendo o que a gente deveria fazer, com medo de desagradar essas pessoas. E quando a gente aprende a ter pulso firme, a gente aprende a falar o que está na nossa cabeça, a ser assertivo, a dizer não quando a gente quer dizer não, é falar o que está na nossa mente, uma mágica acontece. As pessoas falam assim: nossa, fulano mudou, gostava mais dele antes. Nossa. Por quê? Porque agora você não é mais uma pessoa que só faz os gostos dos outros. Você é um indivíduo com opinião própria. E tem gente que não gosta disso. Você se colocou como prioridade. Mas ao mesmo tempo tem gente que vai gostar de você exatamente por conta disso. Porque é semelhante que essa pessoa é. Exato, e gosta de quem você é de verdade. Então, resumindo, qual que é o grande sucesso? Se você aprender isso, vai tirar um peso gigante das suas costas. O grande segredo do sucesso. E vai mudar a sua vida.
é simplesmente pare de querer agradar todo mundo. Quando você entende isso, que é impossível você agradar todo mundo, que não importa o que você faça. Sabe aquele meme? Você faz tic-tic. Você não faz tic-tic. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, te criticam. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Inclusive, se você fizer algo bem feito, vão te elogiar. Se você fizer algo muito bem feito, vão te criticar. E você tá aí. Poxa, eu criei o El Professor da Oratória. Você acha que eu não recebi julgamento? Recebo até hoje. Hoje, por acaso, não tô com a máscara, que você é atrasado de casa. Mas quando eu tô com a máscara no ombro, e lá no meu Instagram, no meu YouTube, tem muito esse negócio da máscara por causa do La Casa de Papel. Aí o pessoal fala, nossa, que babaca, que ridículo. Isso infantiliza a imagem dele, isso tira a credibilidade, nada a ver, não sei o quê. Fica falando mal. Imagina que eu tivesse ouvido essas pessoas. Imagina que eu tivesse falado, não, tem razão, não vou fazer esse branding porque vão falar mal. Tá tudo bem falarem mal. Tem outras 3 milhões e meio de seguidores que gostam, que acompanham e que descobriram o meu conteúdo porque eu fiz algo diferente. Quem não gosta é só não seguir. Só que as pessoas não entendem isso. Elas fazem questão de criticar. É que o óbvio não é óbvio para as pessoas, né? Agora, arte de ter razão. Você fez um vídeo analisando... Como que era o nome daquele? O Wilker Leão, famoso Exatamente. Wilker Leão. E como pessoal, o Wilker, pessoal no meu YouTube, tá pedindo para eu gravar um vídeo com você. Então, próxima vez que você estiver em São Paulo, me avisa, vamos gravar um vídeo do YouTube sobre como manter calma em situações de pressão e se comunicar com assertividade. E aí, você que está assistindo esse vídeo, marca o Wilker aqui para ver se ele vê. Já que você abordou esse tema, fala pra gente como ter calma, como vencer ou pelo menos sair daquelas saia justa, sabe? Que as pessoas colocam ali no meio de um debate. Top. Para explicar o fenômeno Wilker Leão, eu vou trazer um outro fenômeno, que é o Pablo Marçal. Tá. Qual que foi o grande diferencial do Pablo Marçal que fez ele, claro, ter milhões de faturamento, milhões de seguidores e milhões de votos? E aí tá tudo indicando que ele vai ter, sim, uma relevância na política nacional, quer você queira, quer não, nos próximos anos. São 3 pontos principais. Okay. Em primeiro lugar, repertório. Em segundo lugar, inteligência emocional. Em terceiro lugar, comunicação. Então, em primeiro lugar, repertório. Ele é inteligente. Ele domina vários tipos de conhecimento. Você para falar com ele, ele tem densidade, ele tem profundidade, ele manja. Em segundo lugar, inteligência emocional. Você assistiu aquela entrevista dele no Roda Viva? Sim. Nossa, aí foi um clássico. Todo mundo contra ele. Todo mundo contra ele. Um cara lá tentou dar a entender que ele era racista no programa e ele metendo um Racionais cantando lá, foi icônico. Então, inteligência emocional, que é justamente essa habilidade de não ser governado pelos sentimentos. Tá tudo bem você sentir emoções. Nós somos seres humanos, nós sentimos emoções. O problema é você ter reações emotivas e a primeira reação que você tem é a reação que você externaliza, mesmo que não seja a melhor para você. Esse é o problema. Tem que analisar. Tem que, inclusive, analisar se é importante você... se o custo-benefício daquela reação naquele momento é bom. As consequências. Exato. Na maioria das vezes, a primeira reação reativa que a gente tem... Tá um pouco redundante, eu vou mudar essa frase. A primeira reação que a gente tem, geralmente, é errada. Por exemplo, alguém tá falando mal da gente, a primeira reação é ficar com raiva. Só que ficar com raiva só vai potencializar o conflito. Quem que ele é pra falar mal de mim? Se você não tem raiva e se você, por exemplo, concorda com a pessoa, você desarma ela. Isso é uma técnica de comunicação. O Dale Carnegie falava isso. Quando você estiver errado, admita rapidamente. Isso é muito interessante. Então imagina que você começa a falar de um erro que eu cometi. Não, porque você fez isso e tá errado, não sei o quê, tal. Eu podia me defender. Ah, mas calma aí também, que você também errou naquilo ali também. Eu falo, não, você tá certo, eu errei mesmo. Eu sinto muito, isso aí foi imperdoável mesmo. Aí a pessoa já fala. Nunca cheguei nessa parte. Nunca cheguei nessa parte. Caramba, eu tava aqui querendo falar mal, mas ele concordou e eu agora falo o quê? Inclusive, isso é uma técnica de vendas. Tem uma técnica que é o seguinte. Às vezes o cara quer comprar, só que daí ele começa a falar, não, porque no concorrente eles têm isso aqui e tal, é melhor, não sei o quê. E qual que é a postura que o cliente quer que você tenha? Que você fale mal do concorrente e bem do seu produto. Não, mas eles são ruins por causa disso, o meu que é bom por causa disso. É isso que ele quer debater. Se ele começa a falar que o concorrente é melhor, aí você chega assim nele e fala, eles são uma empresa muito boa. De qualquer um dos dois que você comprar, você vai ser bem atendido. Aí a pessoa já fica assim. Ué, como assim? Nunca cheguei nessa parte.
Aí você fala, mas se você me permitir, eu posso te mostrar alguns dos diferenciais dos nossos produtos que eu creio que vão ser uma solução muito boa para a situação que você está agora. Excelente. E aí você já concedeu, você tirou o foco do concorrente é bom ou não. Tirou isso e agora você deixou o cliente mais aberto a ouvir por o que o seu produto tem de bom, não que o outro é ruim. Então, a gente falou de inteligência emocional, o terceiro ponto do Marçal seria a comunicação, que é, cara, esquece, ele não teria o resultado que ele tem se ele não fosse extremamente persuasivo, ele manja muito de storytelling, de gatilhos mentais, de tudo que você imaginar. O Pablo Marçal, ele é um case de oratória gigante, tudo que é técnica ele aplica, e no contexto certo, é muito louco. Voltando pro Wilker Leão. Pra quem não sabe, o Wilker Leão, camarada, tá estudando história lá no UNB, ele era cabo do exército, e ele é um cara muito questionador. E aí, segundo ele, tem doutrinação na faculdade, e ele grava ele mesmo, ele pega o celular assim, e deixa gravando ele, enquanto ele faz interlocuções com o professor, porque ele quer mostrar que tem vieses na academia, e em vez de focar em, muitas vezes, o conteúdo, foca em partidarismo e tudo mais. Segundo ideologia. ele. Segundo ele. É. Tô falando segundo ele. Vai lá assistir o vídeo e tira a sua conclusão. Você não tem que acreditar em mim nem nele. E aí, isso começou a gerar muito debate, viralizou. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso que pegou mais de 200 mil views em pouco tempo. Então, é um negócio que tá muito em alta. Ele tá com milhões de views também, quase batendo 1 milhão no YouTube. E nesse vídeo do YouTube que eu fiz dele, eu destaquei que, na minha opinião, o principal ponto da comunicação dele é a calma sob pressão. Porque, nossa senhora, não é fácil fazer o que ele faz. Ele tá num contexto que tá todo mundo contra ele. Então ele tá numa sala com outros 30 alunos que não gostam dele, que não pensam como ele, o professor não gosta dele, não pensa como ele, e ele tá lá, e o professor muitas vezes humilha ele, que tem casos disso, o professor falando mal dele, fazendo quase com assédio moral mesmo, e ele calmo, ele não perde a calma. Ele não se exalta. Então ele é meio que o Thomas Shelby da universidade ali. Ele é frio e calculista. Isso é muito interessante. Se você tem essa habilidade de ter calma sob pressão e você controla esse seu sentimento, você vai se tornar uma pessoa extremamente poderosa. Porque as pessoas vão deixar de ter poder sobre você. Não é você que tem poder sobre mim. Eu não tenho como controlar o que a pessoa vai fazer, mas eu tenho como controlar como eu vou reagir ao que as pessoas vão fazer comigo. Total. Giovanni, já pensou ou tem planos para entrar na política? Tem. Não planos muito concretos, mas eu penso assim, cara, quem sabe daqui a 20 anos, quando eu já for bilionário, já tiver ajudado muito as pessoas do ponto de vista privado mesmo, e eu já tiver, assim, em outra fase da minha vida, com uma família estruturada, com muitos projetos sociais, com muitas empresas e tudo mais, talvez eu siga um caminho parecido com o do Pablo Marçal, de trazer esse espírito público, porque a gente tem esse problema, né? A política é uma merda. Só que a política é feita por pessoas. E pelo fato da política ser uma merda, boas pessoas não querem se envolver com a política. Isso retroalimenta o fato da política ser uma merda. Exatamente. Então eu acho que é interessante sim pessoas com princípios, pessoas com resultado, pessoas com conhecimento estarem na política. Só que eu não acredito em política como carreira. Eu não acredito em, caramba, eu vou ser político por 30 anos. Não. Eu acho que você tem que resolver a sua vida. Faça a sua contribuição. Você tem que se lapidar, você tem que ter bons hábitos, você tem que estudar bastante, você tem que se tornar uma pessoa incrível. E aí, depois que você resolveu a sua vida e a vida da sua família, aí você vem e tenta ajudar os outros. Tem gente que quer fazer cumprimento com o chapéu dos outros. Você nunca gerou emprego, você nunca pagou imposto, você não tem resultado, mas você quer lidar com um orçamento bilionário do Estado para fazer... Mas você não sabe nem o valor do dinheiro que você não tem. Exatamente. Estamos carentes de pessoas boas. Mas assim, vamos ver. Pode ser que daqui 20 anos eu mude de ideia. Ou antes, de repente... Ah, não sei. Eu só sei que nos próximos anos eu quero passar bem longe. O mais próximo da política que eu estou é treinar políticos. E de fato a gente tem alunos que são políticos. E aí, você pode falar alguns? Eu não posso porque os políticos não gostam. Eu tenho contrato de confidencialidade. Mas o que eu posso falar é... Tem políticos com milhões de seguidores que as pessoas conhecem nacionalmente que são meus alunos. Só que eu não falo porque isso pode ser usado contra eles. Na política, tudo é... assim, motivo. Então imagina você falar assim, nossa, fulano tá fazendo curso de oratória pra manipular o povo. Apesar de não ser verdade, porque você precisa de uma boa oratória para ser um bom político, as pessoas podem deturpar. Então os políticos costumam ter essa confidencialidade.
Bom, agora como que eu posso saber que estou sendo manipulado e se tem algum truque para sair dessa manipulação? Top. Seguinte, todos nós estamos sendo manipulados a todo momento em algum grau. Ok. Por quê? Porque nós não somos máquinas de pensar que ocasionalmente sentem. Nós somos máquinas de sentir que ocasionalmente pensam. O ser humano ele é muito mais sugestionável do que razoável. Ele é muito mais emocional que racional. A venda é emocional. Então, por exemplo, se eu chego para você sorrindo, eu já estou te manipulando. Se você parar para pensar nesse sentido. Então, qual que é o grande truque? Os gatilhos mentais são técnicas avançadas de persuasão para explorar um atalho no seu inconsciente e extrair uma resposta automática. Eles funcionam mesmo quando você sabe que está sendo aplicado um gatilho. Então, vou te dar um exemplo. Gatilho mental da autoridade. Nós temos mais deferência e respeitamos mais pessoas que nós vemos como autoridade. Sabe como o pessoal se comporta diferente perto de famoso? Então, assim, você tá falando normal, tá, mas de repente tá uma pessoa muito famosa, o Luciano Huck. Ok. Do nada tá o Luciano Huck aqui. Você vai pensar 2 vezes no que você vai falar, você vai, caralho, Tremer. Luciano Huck tá aqui. Ele tem autoridade no seu inconsciente. É um apresentador de TV, ele é conhecido no Brasil inteiro, ele é muito rico e tudo mais. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você tem um evento. Não, vamos pegar o exemplo do podcast, mas fácil ainda. Então você tem aqui seu podcast. Ok. Você vai chamar um convidado para falar de um tema X. Nisso, te recomendaram 2 pessoas. Você entra no Instagram de cada uma. Entra no primeiro Instagram, é um perfil fechado. Na bio tá #descubra. A foto O arroba da sem mulher. camisa. A foto sem camisa na praia. E tem 10 seguidores. Não é verificado. E o arroba é todo estranho. É Ronaldo321.gatinho. Entendeu? Esse é o cara. Aí a gente tem um segundo arroba. Um segundo perfil. O cara tem 1 milhão de seguidores, perfil verificado, uma bio extremamente estruturada, produz conteúdo, foto profissional no perfil e tá lá na bio, autor best-seller. Quem que você estaria mais predisposto a chamar no seu podcast? Aquele cara que tem um autor best-seller, 1 milhão de seguidores. Obviamente. E se eu te dissesse que isso é manipulação, entre aspas? Porque eu não te dei esse dado. Pode ser que esse cara, o Ronaldo Gatinho, ele seja o maior especialista do mundo naquele tema, e pode ser que esse cara aqui do Instagram seja um golpista, pode ser que seja 1 milhão de seguidores comprados, pode ser que o autor best-seller, ele comprou os livros dele. O pessoal faz isso, não sei se você tá ligado. A pessoa que tem dinheiro, ele vai lá, compra os livros dele, depois revende, mas foi best-seller. Fala, estourou. Então, assim, tudo é possível ser maquiado, e a galera que entendeu o jogo da autoridade joga muito com isso de passar autoridade. Todo golpista vai usar terno. Exatamente. Agora parece que eu sou golpista. Não. Mas o golpista, ele quer se vestir bem. Porque se ele tivesse lá com uma roupa de marginal, aí ele já levantaria um sinal vermelho na cabeça da pessoa. Então, você entendeu já a força do gatilho mental da autoridade. Se você quer convencer os outros, é importantíssimo você dominar esses gatilhos mentais. Mas o que fazer quando alguém está usando com a gente? Aí que entra o conhecimento dos gatilhos mentais. Eles funcionam mesmo quando você conhece, mas pelo menos você consegue entender que está sendo aplicado um gatilho mental e utilizar um poder que você tem dentro de você chamado pensamento crítico. Então você não vai simplesmente tomar uma decisão com base nessa reação emocional do seu inconsciente. Você vai pensar, tá, ok, bacana, mas deixa eu ver na prática aqui. A pessoa está tentando te vender algo. Nossa, chuva de gatilho mental na tua cara. Mas eu preciso mesmo desse produto? Eu preciso desse produto agora? O preço desse produto está bom? Esse produto realmente é tudo isso? Quando você começa a se fazer perguntas e utilizar o seu pensamento crítico, você vai conseguir ver por trás dos gatilhos mentais e identificar potenciais golpes. Não é porque está sendo aplicado um gatilho que é golpe. Inclusive, isso é um mito. Muita gente fala, não vou estudar gatilho mental, persuasão, porque isso é coisa de golpista. Pelo contrário. Se nós não estudarmos as armas da persuasão, apenas os golpistas terão esse conhecimento. É importantíssimo a gente estudar. Só que você vai prestar atenção e perceber se, além dos gatilhos mentais, se do ponto de vista lógico, aquilo é de fato bom. E aí você vai conseguir separar o joio do trigo. Total.
Pessoal que tá em casa, eu tenho certeza que tá com a cabeça explodindo, porque é uma chuva de conhecimento. Eu tô adorando e, ó, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum episódio. E também tem nossas redes... Estamos com quanto no YouTube? Estamos com... Não é ao vivo? Mas... Não, quantos inscritos? Estamos chegando a 400. 1.000? 400 seguidores. Pessoal, seguinte. Olha a imagem. Olha a imagem desse podcast. Olha o papo, como foi top. Olha os convidados incríveis que já vieram. Vamos dar o famoso help. Pelo amor de Deus, já se inscreve aqui no canal, envia para um amigo esse episódio. Cara, envia esse episódio, não tô falando pra você, só esse episódio. Para alguém que precisa melhorar a comunicação. Poxa, vamos fazer essas boas ideias estarem em palco. Exatamente, porque tem muitas pessoas que assistem, não compartilham, não se inscrevem. Inclusive tem pessoas no comentário que falam, meu, como é que pode um vídeo dessa qualidade, com essas informações, não ter muitas visualizações? Tudo bem, a gente está no começo, mas isso não é motivo não, a gente vai fazer crescer. Então, ó... Qual que é a meta de inscritos? Meta? Bom, até dezembro, até final de dezembro, 2.000 inscritos. Ok. Vamos lá, você ajuda? Em dezembro. Boa, 2.000 é execuível. Vamos lá. E para 2025? Uns 100 mil. É possível. É possível. É possível. Uma viralização que tem ali, consegue. Exatamente. Está junto nessa. Então, ó, e também redes sociais. TikTok, Instagram, TikTok tem mais fácil de viralizar, o conteúdo se espalhar mais. Também tem o nosso Instagram, @Rota10X, que você acha a gente. Beleza? Então, ó, conto com você. Eu consegui 100 mil no YouTube em 6 meses só com shorts. Só com shorts. Eu nem fazia vídeo longo. Então, em um ano, com vídeo longo e shorts, você consegue o triplo. Total. Pegar uns conhecimentos aqui com o Giovanni. Agora, o que você acha dessa técnica que o pessoal usa, principalmente os influencers? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Então, muitas vezes provoca o cancelamento ou alfineta outras pessoas para gerar aquele engajamento. O que você acha disso? Top. O que acontece? Não sei se você já viu um reality show, tá na Netflix. Chama Batalha de Influencers. Não. É coreano, vale a pena assistir. É aquela dos 100? Que separa 100 pessoas? Não, o do 100 é dos shapeados, né? Sim. Imagina um daqueles, só que pra influencers. Daí eles Cara, pegam... tem um estudo também de 100 que tem no Netflix, que avalia diferentes comportamentos. Ah, interessante. Mas acho que é outro. Tá. Esse do Batalha dos Influencers, eles pegam pessoas com milhões de seguidores. Essa é famosa no TikTok, esse tem o maior canal do YouTube da Coreia do Sul, esse é um ator famoso, esse aqui tem muita gente no Instagram. São pessoas famosas, influencers, só que cada um do seu estilo. E é um reality show para ver quem é o influencer dos influencers, o top 1. E é, claro, da Coreia do Sul. E olha que interessante, a primeira prova tá todos os influencers assim no lobby e tem um palco e um microfone. E aí cada um tem 10 likes e 10 dislikes que eles podem dar. Okay. Então assim, eu tenho esses 10 likes, 10 dislikes, eu tô conversando com você, gostei de você, cara, vou te dar um like. Ou então não gostei de você, vou te dar um dislike. Um Black Mirror também. Meio que isso. E é essa a primeira prova. No começo, o que eles começam a fazer? Eles começam a trocar likes. Então eles começam a fazer assim. Pô, que legal, pô, gostaria de te conhecer. Vamos trocar like? Eu te dou um like, você me dá um like? Ah, beleza. Eles começam a trocar. Rapidamente o pessoal fica sem like. Só tem os dislikes agora. Eles pensam que o dislike é algo negativo. Aí o que acontece? De vez em quando uma pessoa sobe no palco. Pessoal, vou fazer uma apresentação aqui. E aí o pessoal fazia alguma apresentação mostrando o talento dela. E aí começava uma chuva de dislike. Aí o pessoal começava a pensar assim, caramba, não é uma estratégia tão boa me expor, porque você se expõe, você fica em evidência, a galera vai jogar dislike em você. Só que daí, mais pra perto do fim dessa primeira prova, um cara tem uma sacada. Ele fala assim, peraí, quem que disse que o like é positivo e o dislike é negativo? E se os dois tiverem o mesmo ponto e passa pra próxima fase, quem tiver um total geral maior, mais pontos. E aí ele fala, na internet, a gente tem que ser relevante, atraindo tanto positivo quanto negativo. E daí ele falou, eu acho que é isso. E daí, de repente, eles começaram a farmar dislike. Os caras começaram a fazer um monte de coisa para tentar receber dislike. E aí o que aconteceu? Era exatamente isso. E as pessoas que só queriam ser gostadas, mas não queriam ser criticadas, não passaram. E as pessoas que conseguiram tanto likes quanto dislikes, passaram. Então existe uma coisa na internet chamado gatilho mental da polarização. As pessoas se incendeiam com polêmicas.
Quando você faz uma polêmica, automaticamente isso atrai a atenção das pessoas. Políticos usam isso. Bolsonaro, ele cresceu muito no gatilho mental da polarização. Metralhar, petralhada, é gay, é ditadura, é não sei o quê. Ele falava um monte de coisa polêmica e gerava um marketing. Olha que absurdo que ele tá falando. O Trump foi a mesma coisa. Trump, em 2016, olha que absurdo, ele falou que vai construir um muro. Marketing. E tá divulgando o nome dele pra caramba. Pablo Marçal, gatilho mental da polarização. Então, na internet, a gente precisa de engajamento. Engajamento, a gente precisa mexer com a emoção das pessoas. Então, mesmo a raiva ajuda a impulsionar. E é por isso que as pessoas fazem polêmicas. A única... Claro, tem muitas polêmicas fabricadas. Okay. Nossa, é só o que tem. Influencer por si só, porque, por exemplo, eu sou um professor, um educador que está no digital. Mas você sabe que tem gente que é só influencer, né? A profissão da pessoa é ser influencer. Okay. Então, ela posta só a vida dela. Principalmente esses influencers que não tem muito conteúdo, ela só é influencer, vive muito de polêmica fabricada, de começar relacionamento, terminar relacionamento, olha o que falou de fulano, brigou com ciclano, parou de seguir não sei quem, falou isso não sei quem, aí paga a página de fofoca, a alfineteia, choqueia, a PQP, para aparecer assim no Instagram. Olha, veja o que não sei quem falou, não sei o quê. Por quê? Porque eles precisam se manter em alta. Olha, eu acho uma estratégia meio porca, assim, isso aí de fabricar polêmica. Uhum. Tudo bem você entrar em polêmicas legítimas. Isso é importante, você tem que se posicionar. Por exemplo, uma polêmica que eu me posiciono é o jogo online, bet, aposta online e tigrinho. Eu quero que tudo vá pro raio que o parta. Tá? Isso tomou conta do Brasil, é uma epidemia e a galera tá se ferrando, se endividando, se suicidando por conta dessa bosta toda. E eu acho que nós, que temos audiência e princípios, a gente tem que se posicionar e parar de dar palco para quem vende a alma pro capeta e fica ganhando dinheiro em cima da perda dos seguidores. Eu acho isso bizarro. Então é uma polêmica que eu me posiciono. Mas qual que é o segredo? Não entre em uma polêmica que não te favoreça. Então imagina, eu ensino comunicação oratória. Aí, de repente eu começo a falar muito mal da esquerda política, ou começo a falar muito mal da direita. Eu vou perder metade dos meus clientes. Então não é uma polêmica que me favorece. Agora, se você, por exemplo, está no nicho de maternidade, se você entra numa polêmica falando contra o aborto, vai ser bom para você. Porque fortalece o seu branding, fortalece a sua conexão com seus seguidores, que são mães. Então, seja inteligente, use a polêmica de forma estratégica. Boa. Bom, tô num palco apresentando, dando uma palestra. 5.000 pessoas. Nossa cabeça tem um viés negativo e acaba focando aquele cara que tá com uma cara de discordância. Ou o cara, de repente, brigou com a mulher e não queria estar lá. O que eu posso fazer para não me concentrar nesse cara e baixar o desempenho? Show. Tem muitas coisas. Isso envolve até a nossa preparação antes do palco. Então a gente fazer visualização positiva, que é imaginar a palestra acontecendo de modo incrível, você visualiza todo mundo gostando, todo mundo aplaudindo, isso vai aumentar a sua confiança. Tudo isso ajuda, respiração. Agora, na ocasião específica de você estar no palco e deparar com pessoas com cara feia, aí você vai usar a técnica do anjo da guarda. O que é a técnica do anjo da guarda? Isso aqui é matador pra você não ficar nervoso. Então você tá nervoso na hora de falar em público, use isso. Foque o seu olhar em pessoas que estão gostando. Só isso. Simples. Se você foca em quem tá de cara feia, quem tá no celular, quem tá entediado, e tem gente que tem uma cara feia natural, tá? Por exemplo, você. Brincadeira, calma. Tô zoando. Mas você já percebeu que tem gente que tá gostando, mas olha com uma cara de bunda? É estranho isso. Mas tem gente que é assim. Aí você fica se duvidando. Você fica assim, rapaz, tá chato mesmo que eu tô falando. Eu já estive em podcasts que isso aconteceu, tá? Não é o caso desse. Eu já estive em podcasts que o host tava com uma cara de bunda. Que é uma coisa que o host não deveria fazer. O host ele tem que exercitar a escuta ativa. E aí, por ele estar de cara de bunda, eu ficava assim, caramba, tá chato o papo, o pessoal não tá gostando. Então ninguém gosta de ficar olhando pra uma pessoa que não tá curtindo o papo. E aí, se você olha pra essas pessoas, vai diminuir a sua performance, vai aumentar o nervosismo, pode dar um branco. Qual que é o truque? Olhe para as pessoas que estão interessadas, que estão curtindo, porque você vai se sentir entre amigos. Boa. Isso vai fazer você se soltar mais. Giovanni, eu tenho muita vergonha, muito nervosismo, eu tenho dificuldade, inclusive, de olhar no olho da plateia. Olhe para as paredes. Você está aqui no auditório. Quem vai saber, né, que você está olhando para a parede. Parede da esquerda, parede do meio e parede da direita. Você olha para as paredes,
todo mundo vai achar que você tá falando de forma extremamente confiante, olhando pra todo mundo, e você não tá olhando pra ninguém. Ela tá contando os tijolos ali. Eu usei muito esse truque no início. Ajuda você a lidar com o nervosismo. Cara, e assim, você tá com o host do podcast. Tá só você e ele. Como é que você pode fazer isso? Não, aí nesse caso é na raça, entendeu? Por isso que alguns dos podcasts mais dificultosos que eu fui foi quando o host nitidamente estava desinteressado. E aí eu tive que dar o meu melhor para fazer render essa conversa, pensando que, apesar dele estar desinteressado, tem um público em casa que merece aquele conteúdo. Mas é extremamente chato. É chato mesmo. Cara, eu vejo que você tem uma facilidade muito grande de trazer arquivos. Você puxa da sua mente, parece ter uma gaveta, e você consegue, por exemplo, vamos falar de oratória. Puxa a gavetinha da oratória, dicção. Puxa a gavetinha da dicção. Sou uma pessoa que estou treinando mais memorizar. Acho que eu tenho uma memória seletiva, sabe? Eu consigo memorizar aquilo que eu quero, mas por conta até do podcast e de outras coisas, eu estou buscando ter uma memorização maior. Então, qual que é a dica que você dá para mim, para eu poder memorizar mais? Show. Memória traz credibilidade. Imagina um advogado que ele chega num tribunal, aí a outra parte fala algo que ele não concorda, e ele fala assim pro juiz: Não, excelência, isso aí não tá errado, tem uma lei. Peraí, calma, não tem Só uma um lei. minutinho. Pega aí o livro. Cadê o livro? Peraí. Não, segura aí. Segura aí que eu vou achar. Putz, qual que é o número da lei mesmo? Não, vou achar. Cara, tá na ponta da língua. Excelência, espera. Eu vou achar. Amigo, acabou. Agora imagina um outro advogado que assim, excelência, isso vai de encontro ao que está escrito no artigo tal, inciso tal, a linha tal, da lei tal, publicado em tal ano, que surgiu nesse ano justamente por causa desse contexto para corrigir esse tipo de problema. Quando você traz esse gatilho mental da especificidade que requer memória, isso aí vai aumentar a sua autoridade. Então, beleza. Você quer melhorar a memorização. Quero. Como que você faz? Ontem. Primeira coisa, exercite o seu cérebro. Então, do mesmo jeito que a gente exercita o corpo na academia, a gente precisa exercitar nosso cérebro, senão ele fica preguiçoso, ele fica lento, ele perde essa capacidade de processamento. Como que você pode fazer isso? Se desafiando no dia a dia. Por exemplo, você vai fazer um pequeno cálculo. Alguma coisa ali, você quer calcular uma porcentagem, não sei o quê. Em vez de ir na calculadora, tenta fazer de cabeça esse cálculo e depois você vai na calculadora confirmar se está certo. Você vai para o mercado, você precisa comprar 5 coisas. Tenta memorizar essas 5 coisas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de colocar em números, porque eu lembro, cara, são 5 coisas. Se eu lembrar de 4, eu sei que está faltando uma. E você vai fazendo esses pequenos desafios, isso vai fazendo o seu cérebro melhorar. Outra coisa que ajuda naturalmente a memória é ler. Justamente porque ler melhora a memória. Você é um cara que gosta de ler? Cara, já fui mais. Hoje eu tô mais de boa de ler. É mesmo? Preciso voltar. Nossa, Inclusive, tô lendo eu um incentivo. do Napoleão Hill Qual? agora. Atitude Mental Positiva. Que massa. Gosto muito do Napoleão Hill. Já leu Mais Perto que o Diabo? Melhor. Inclusive, tem um episódio, vou deixar aqui no card. Primeiro episódio desse podcast. Foi só falando desse livro. Mais Perto que o Diabo. Eu cito esse livro no livro que eu tô escrevendo, né? Spoiler. Vai sair em breve o livro do Professor. Que Olha. assim, eu digo com toda a humildade do mundo, modéstia à parte, que está sendo criada a maior obra-prima já escrita na história da humanidade Que isso? sobre oratório. Eu tô com medo de quão bom tá ficando. Caramba. Tá bizarro. Tá loucura. Mas assim, Meu Deus. Vai Quanto que vai ser isso aí? vai sair no meio de 25. Caramba. E assim, aguarde. Aguarde que vai ser muito louco. Como é o processo? Tá finalizando? Tá no meio? Diria que tá 70%. Tá. Mas assim, tá absurdo, tá assustador. Tá assustador. O livro tá muito bom. Tá bizarro. Ó, quando você lançar, volta aqui que a gente discute sobre o livro. Tá bom? Fechou? Bora. Fechado. Por que eu falei do Napoleão Hill? Que eu cito ele no meu livro. Porque eu falo, poxa, a gente não aprende oratória na escola. Isso é muito louco. A gente aprende o complexo de Golgi, todas as organelas citoplasmáticas, o intestino da vaca, a reprodução do peixe, angiosperma, gimnosperma, a gente decora a tabela periódica, aprende aquela desgraça que é nomenclatura de elemento químico, que é, nossa, isso aqui, se fizer isso, vai terminar com esse nome o elemento. Você aprende logaritmo, fórmula de Bhaskara, que são coisas que você nunca usou na vida. Eu não estou falando que você não tem que ter uma formação holística, mas é muito pouco prático isso. A gente aprende coisas que a gente nunca usa. E aí, fucking comunicação e oratória, que é a habilidade mais importante do mundo, mais lucrativa do mundo, que a gente usa
todo dia, pelo resto da nossa vida? Não. Não vamos estudar. Aí a pessoa sai no ensino médio, no ensino do fundamental, do médio, do superior, do pós-doutorado, travada, tímida, e não consegue falar de forma clara, confiante e convincente. Eu acho isso um absurdo. Por que isso acontece? A gente pode fazer uma análise mais crítica disso falando. É interessante para uma elite que o conhecimento da palavra seja restrito a essas castas econômicas e políticas. Porque se a população, se todo mundo sabe ser convincente, é mais difícil manipular essa galera. Então, peraí. Então, é interessante historicamente que as pessoas não soubessem ser articuladas do ponto de vista de dominação mesmo, de manipulação de massas. E o próprio Napoleão Hill, ele fala nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele fala assim, nossa, o jeito que eu mais atuo, o diabo falando, o jeito que eu mais atuo é nas escolas. Sabe o que eu faço? Eu abarroto o cérebro das crianças com conhecimentos inúteis e poucos práticos, porque daí eu deixo elas completamente cansadas, sem tempo para pensar, usar esse pensamento crítico, e aí eles não vão criticar nada, vão conseguir o primeiro trabalho que eles vão atrás do primeiro trabalho que conseguir assim que sair da escola, e sempre viver num estado de sobrevivência. Isso é muito pesado. Então, assim, é bizarro. Então, eu também gosto muito do Napoleão Hill. E a gente tava falando, a gente entrou num loop. Da memória, vamos lá. Olha aí, a memória me ajudou agora. A minha ainda tá processando aqui. Falamos que ler é bom para melhorar a memória. Falamos que você exercitar o seu cérebro é bom para melhorar a memória. Tem um cara que eu gosto muito, vou recomendar se você quer melhorar a sua memória, que é o Renato Alves. Inclusive, ele dá um módulo bônus de foco e memorização no meu curso de oratória, porque ele é recordista brasileiro de memorização. Olha que bacana. Ele foi o brasileiro que mais decorou casas depois do pi, depois da vírgula do pi. É muito louco isso. Bota a casa nisso. E aí o Renato Alves, ele ensina muito, fala muito sobre memorização, e também tem um vídeo no meu YouTube sobre memorização. Se você for lá, Giovanni Begossi, passa mais fácil. É o professor de oratória, memória, no YouTube, também vai ter um vídeo ensinando muito sobre memorização. Top. Você já assistiu o filme Golpe Duplo? Me descreve, talvez tenha. Will Smith e Margot Robbie. Talvez tenha até um nome diferente em inglês. Acho que não. É novo, velho? Não, é antigo. Cara, excelente. Você que gosta de oratória, é um filme pra você assistir. Eu falo isso porque tem uma parte do filme... Produção já assistiu esse filme aí? Não? Caramba. Esse filme existe mesmo? Porra. Ou foi uma criação da sua cabeça? Agora eu tô em dúvida. Cara, excelente esse filme, Golpe Duplo. E aí tem uma parte que eles estão num estádio de futebol americano, e aí tem um apostador. E ele sabe que o cara é da aposta. E aí ele traz gatilhos pra esse cara, pra ele apostar com o Smith. Então, por exemplo, tem uma mulher subindo a escada. E aí ele tá do lado da Margot Robbie e fala, quantos caras você acha que vão virar pra olhar pra bunda dela? Aí ela, acho que vão olhar 5. Acho que eu nunca vi o filme, eu vi um corte desse filme, que é aquela cena que ele fica apostando no futebol americano lá. Exatamente. Aí 6. E aí o cara que é apostador, viciado em aposta, fica só ali de ouvido ligado. Resumindo, eles começam a apostar, o Will Smith parece que dá all-in, só que quando ele tá prestes a perder, ele faz um desafio para esse apostador, que ele tem que escolher um número no campo de um jogador de futebol, e ele tem que escolher um número aleatório. E não pode contar. É a Margot Robbie, que é a namorada dele ali, tem que escolher um número também. Tem que tentar adivinhar qual que é o número que ele acertou. E aí o que acontece, resumindo? O cara que tava lá no campo, eles escolheram o número 55. O cara que tava no campo era amigo da Margot Robbie e do Will Smith. Então ela bateu o olho e falou, é isso aqui. Só que como ela ia saber que o outro cara ia escolher o mesmo, 55? E aí eles fizeram o quê? Um dia antes, ali, começaram a trazer estímulos dos 55. Então o cara saiu do hotel, tava tendo uma manifestação e todo mundo com 55. A prostituta, que ele teve relações no dia anterior, tinha uma tatuagem de 55. Caramba. Então, vários estímulos teve para trazer aquele 55 na mente. Ele bateu o olho e falou, não, é aquele número, é o 55. E aí eu te perguntar, como que a gente pode manipular uma pessoa trazendo pequenas sugestões na cabeça dela pra gente conseguir, sei lá, aquela resposta sim dela? Nossa, aí tem muitas técnicas. Manda. Vamos lá. As principais. Isso tem muito a ver com gatilhos mentais. Ok. Uma delas, o gatilho mental do compromisso e da coerência. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade muito grande de ser vistos como pessoas coerentes, que têm palavra. A gente não quer ser visto como sem palavra. Porque se a gente faz uma coisa e fala outra, a gente é visto no melhor cenário como duas caras e no pior cenário como maluco. Então, de qualquer forma, diminui a nossa reputação. Então a gente quer ser visto como coerente.
Quando você extrai mini afirmações da pessoa, mini compromissos, mini concordâncias, extrai sims da pessoa, você começa a formar no cérebro dela uma necessidade de continuar falando sim. O Dale Carnegie, inclusive, fala, é muito tenso você começar uma venda com não. Se você chega para uma pessoa e a primeira pergunta que você faz induz ao não, tá errado. Porque quando a pessoa fala não, o sistema nervoso, endócrino, todo o corpo da pessoa se junta para negar o que foi dito. Então você colocou a pessoa numa postura de negação. E agora você quer extrair o sim dela. Então você vai ter que se desdobrar. Agora, quando você fala, por exemplo, quero vender oratória para você, daí eu vou extraindo. Bom, entendi. Então, oratória é importante para você ter sucesso, pelo que você me falou. Sim, entendi. E deixa eu te perguntar, se tivesse uma solução de oratória que resolvesse exatamente isso, que coubesse no seu bolso, você estaria interessado? Maravilhoso. Sim. Você vai extraindo esse sim da pessoa. E daí ela fica tensa de... Isso é uma técnica de vendas. Quando você finalmente mostra, fala, não. Porque parece que ela está negando tudo que ela fez, então ela é sem palavra. Isso é um gatilho mental. Outro gatilho mental para extrair o sim da pessoa. Ancoragem. Que tem a ver com o gatilho mental do contraste. Que é o seguinte, imagina, isso que o Will Smith fez, ele ancorou o número 55 no cérebro dela, no cérebro da pessoa. Quando a gente faz ancoragem, é porque as pessoas são influenciadas por valores que foram previamente mostrados a ela, sem ela saber. Então, por exemplo, se eu mostro um imóvel aqui na TV, só que antes de mostrar esse imóvel, eu te mostrei o valor 100 mil e para outra pessoa, antes de mostrar o imóvel, eu mostrei o valor 10 milhões. Só que não tinha nada a ver com esse imóvel, eu só mostrei. E eu falo, quanto você acha que vale esse imóvel? A pessoa que eu falei 10 milhões vai dar um chute mais alto do que a pessoa que eu falei 100 mil. E é tiro e queda, existe. É por isso que uma técnica de vendas é, em primeiro lugar, você ancorar para cima. Então, por exemplo, técnica simples, empilhagem de bônus, empilhamento de bônus, que você fala, olha, se a gente for juntar tudo isso aqui, esse curso custa tanto, essa mentoria custa tanto, esse bônus custa tanto, isso aqui custa tanto, isso custa tanto. Se você fosse pagar cada um individualmente, seria 15 mil. Só que você pode pagar agora 997. Então, eu falei que era 15 mil, mas é 997. Isso faz o 997 parecer muito mais atrativo. Uhum. Agora, olha como a percepção muda se eu falasse, olha, esse curso aqui é 147, mas assim, vai sair 997 aqui pelo que eu tô vendo. Parece que agora o 997 está vindo como uma má notícia. Tá parecendo que é mais caro, mas o valor é o mesmo. E essa é uma das formas de usar ancoragem. Outra forma é você vender o produto mais caro primeiro. Imagina um vendedor de terno. Então ele vai lá, você quer comprar um terno. Ele te vende o terno. Aí depois que você já extraiu o sim de você, já vendeu o terno. Aí ele fala, você gostaria de um par de meias que vai perfeitamente com esse terno? Por exemplo, vamos dizer que custou R$1.000 o terno. Você gastou 1.000? O que é 100 conto para uma meia ali? Já quebrou aquela barreira de entrada, né? Porque você já concordou com 1.000, então o outro parece muito pequeno. Qual que é o erro? Tentar vender o mais barato primeiro. Então você vende a meia e que tá um terno que custa 10 vezes mais. Vendedor de carro. Rolar. Vendedor de carro faz isso. Ele primeiro acorda com o valor do carro. Então vamos lá, esse carro aqui é esse o valor. Tá bom para você? Tá bom. Extraiu sim, ó, o gatilho mental do compromisso da coerência. Aí ele fala, tá, vamos lá, agora vamos para os extras. Você vai querer ar-condicionado? Você vai querer sistema de som? Você vai querer não sei o quê? Aí no final, a conta tá maior do que se ele tivesse visto de primeira esse valor, ele não compraria o carro. Só que como ele já disse sim antes, ele fica sem graça de falar, putz, agora também não quero. Então, tudo isso é gatilho mental. Se você quer ser um bom vendedor, estude gatilhos mentais. Excelente. Agora, final de ano chegando. A galera costuma pegar ali o bloco de notas, escrever ali todas as suas metas e muitas das vezes coloca muito mais metas do que sequer poderia alcançar. Eu acredito que isso seja uma distração, né? Para você fugir do seu foco. E qual que é a dica que o Giovanni dá para a galera para preparar as metas para o próximo ano? Top. Seria o seguinte. Primeiro, você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar. Certo. Então, vamos dizer, e poucas pessoas fazem esse exercício. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Então, vamos lá. Daqui a 5 anos, como você quer estar profissionalmente, pessoalmente? Eu quero ser fluente em inglês,
eu quero ter conhecido X países, eu quero ter X na conta bancária, vamos dizer, 1 milhão na conta bancária, eu quero ter tantos seguidores, como que é você daqui a 5 anos? Aí você vai colocar nas metas, você vai quebrar isso em etapas e você vai colocar metas menores que te levem em direção a isso. Então vamos lá. Seu objetivo é ser fluente em inglês daqui a 5 anos? Então, meta para 2025 é me matricular num curso de inglês. Eu fiz isso. Minha meta daqui a 5 anos é estar com um shape muito legal. Então, a minha meta deste ano de 2024 foi fazer 50 treinos. 50 treinos é muito pouco. Só que foi o start. Aí a minha meta do próximo ano vai ser 150 treinos. Tem gente... Nossa, eu conheço gente que a meta é 300 treinos. Tem até gente que tem 330 treinos como meta. Nossa, é muito difícil, porque dá pouquíssima margem de erro. Aí imagina que eu ainda não tenho o hábito da academia. 330 treinos! Aí eu desanimo. Então comece com passos pequenos. Você quer ser fluente em inglês, você vai se matricular. Você quer ter 1 milhão na conta? Começa colocando como meta. Eu vou poupar os primeiros 10 mil. Minha meta 2025. Chegou o final de 2025, quero ter 10 mil de reserva de emergência. Essa é a sua conquista. E aí, aos poucos, você conquistou isso. Pô, meta de 2026 é ter meus primeiros 50 mil investidos. E assim vai. Mas de nada adianta você fazer metas loucas se você não tem a clareza de onde você quer chegar. Excelente. Agora, alguém assistindo a gente, tá com a cabeça explodindo e se inspirando na sua história. Tá pensando em desistir, ver aqueles obstáculos que muitas das vezes acaba desanimando, jogando um pouco para baixo, tá prestes a desistir. Se você tivesse desistido, você não ia ter chegado até aqui, né? O que você pode falar para essa pessoa que tá ali quase jogando tudo pro alto? Entendi. Bom, eu diria para essa pessoa rezar, pedir aconselhamento para Deus, pedir aconselhamento para o universo, ter fé, ter resiliência, entender que adversidades fazem parte do processo, que se fosse fácil todo mundo fazia, que pode ser que você esteja agora passando por uma fase muito difícil, mas fase não é fim, e que os seus filhos e a sua família vão agradecer no futuro pelo sacrifício que você está fazendo agora. Então não perca de vista esse objetivo de longo prazo. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, perguntas rápidas. Defina a família. Tudo. Uma inspiração. Dale Carnegie. Que o Giovanni não tolera. Deslealdade. Se a gente voltasse ali no tempo. Giovanni criança. Giovanni, o que você quer ser quando crescer? Só entender essa pergunta. Eu literalmente pergunto o que eu queria na época. Sim. Tá? Na época, eu queria ser rico. eu não queria... astronauta... Cara, eu queria ter uma Ferrari. Isso é, inclusive, um objetivo que eu tenho até hoje. Meu amigo, Ferrari. Eu quero ter muita grana. Eu quero morar em mansão. Quero ser extremamente próspero e bem-sucedido. Boa. Agora, a gente tem uma caneta. Com uma Certo. tecnologia que muitas pessoas não têm conhecimento. Inclusive, ó, tem 3 exemplares no mundo e uma dessa tá aqui com a gente. E essa caneta, ela tem uma função que quando você dá um clique nela, você consegue reviver um momento da sua vida. Caramba, dá essa caneta. Me venda essa caneta. Quando você revive, você pode ver como se fosse um filme ou você pode interagir. Se eu te desse essa caneta, qual momento você reviveria? Deixa eu clicar aqui, né? Bom, um momento muito feliz da minha vida. Eu diria que, cara, não é um momento super... eu ganhei muitos prêmios durante a minha vida e tudo mais, mas seria um momento simples da infância, quando eu estava curtindo com os meus primos numa chácara no interior de São Paulo, quando eu estava comemorando meu aniversário com os coleguinhas da escola. Então, essas coisas simples, sabe? De curtir as pequenas coisas, as amizades, a natureza. Então, seria provavelmente um momento assim que não é super especial, mas justamente de ele ser tão singelo e simples, isso que torna especial. Já diria o The Office, né? Não sei se você já assistiu The Office. Não, só vejo É minha série preferida. O Michael Scott, ele fala assim, no final da série, né? Ele pega aquele quadro da Dunder Mifflin, que é o prédio lá da empresa de papel que ele trabalha, e fala: existe muita beleza nas coisas ordinárias.
E aí eu acredito muito nisso, que tem muita beleza nas coisas simples. A gente exagera. A gente acha que as melhores coisas do mundo são aquelas conquistas milionárias, é você ganhar tal prêmio. Não, cara. É você estar com uma pessoa que você ama, é você estar com seu filho, é você assistir um filme no cinema com uma pessoa que você curte, é você jogar a conversa fora com um amigo seu. Eu acho que pra mim isso que são Aqueles os pequenos momentos especiais. detalhes, né? Agora, se hoje fosse o último dia de vida do Giovanni, o que você faria? Ixi, Maria, tá repreendido. Bate na madeira. Já tem a madeira aqui. Bom, caraca, último dia de vida tem muita coisa pra fazer. Primeiramente, eu separaria uma lista das pessoas mais importantes da minha vida e ligaria pra cada uma dizendo como que eu sou grato por elas. Não iria partir da minha vida sem dizer o quanto eu amo cada uma e como eu sou grato. Dica, faça isso já, porque você nunca sabe quando será seu último dia. E provavelmente eu pegaria ali, tá, qual que é o top 1, 2 sonhos que eu consigo realizar nesse dia. Então, poxa, fazer uma viagem rapidinho. Se bem que é foda, né? Vou ficar 3 horas do meu último dia no avião, aí o avião atrasa, eu perco o voo. 11h59. Fudeu. Aí, nossa, se atrasar o voo aí é sacanagem. Boa. Giovanni, brigadão, cara. Muito legal entrevistar você. Tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Como é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais? Só jogar El Professor do Oratório no Instagram, no TikTok, no YouTube, segue todo mundo lá que você vai gostar do conteúdo. E é isso aí, ó. Instagram, TikTok, @Rota10X. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder nada. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!